O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o deserto de Nazca em um espetáculo de tirar o fôlego de laranjas ardentes, vermelhos profundos e roxos macios. Sofia, uma menina de 10 anos com os olhos da cor do céu do deserto, pulou ao longo da beira da vasta e aparentemente interminável extensão. Ela estava passando as férias de verão com os avós, sua pequena casa de adobe, uma pequena mancha contra a imensidão da paisagem. O ar, ainda quente do sol implacável do dia, carregava o fraco perfume de terra seca e cactos de florescimento distantes. Este era o playground dela, um mundo muito diferente da movimentada cidade que ela chamou de lar. A avó de Sofia, a abuela Helena, contou suas histórias sobre o deserto, histórias tecidas de lendas antigas e sussurros de um tempo passado. Ela falou de espíritos poderosos que moram nos cactos imponentes, de raposas desertas travessadas e das linhas misteriosas gravadas na própria terra, as linhas Nazca. Esses linhas, disse a abuela Helena, eram um enigma embrulhado em um enigma, um testemunho de uma civilização perdida pelo tempo. Sofia sempre foi cativada por essas histórias, sua imaginação subindo com os falcões desertos circulando alto acima. Hoje, no entanto, parecia diferente. Um senso de aventura, grosso e inercado como o ar do deserto, pendurado na atmosfera. Enquanto Sofia perseguia uma borboleta particularmente vibrante, suas asas piscando como pequenas joias, algo chamou sua atenção. Um beija-flor, impossivelmente grande e iridescente, pairava perto de um aglomerado de cactos de pera espinhosa. Não era apenas o seu tamanho que a surpreendeu, foi sua audácia. Parecia considerá-la com um olhar quase conhecedor, sua cabeça minúscula inclinada para um lado. Hesitante, Sofia se aproximou. O beija-flor, em vez de fugir, se aproximou, suas asas um borrão de esmeralda e safira. Solicitou suavemente, um som como pequenos sinos, surpreendentemente, estendeu um bico delicado e nítido de agulha em sua direção, como se acenando com ela para seguir. Uma onda de emoção lavada sobre Sofia. Isso não era beija-flor comum. Este era um guia, um mensageiro do próprio deserto. Com o coração batendo com uma mistura de medo e alegria, Sofia seguiu. O beija-flor voou à frente, seu voo irregular, mas proposital, levando-a mais fundo ao coração do deserto. A paisagem se desenrolou diante dela em um panorama de tirar o fôlego. A areia, uma extensão aparentemente infinita de ouro pálido, estendeu-se até onde os olhos podiam ver, ininterruptos, exceto pelo arbusto resistente ocasional ou por um cacto solitário e solitário. O sol, agora afundando, fundidas longas e dançando sombras que se estendiam e torcidas como serpentes antigas e adormecidas. O voo do beija-flor ficou mais determinado, sua velocidade aumentando à medida que eles se afastaram do ambiente familiar da casa dos avós de Sofia. A vastidão do deserto começou a se sentir menos intimidadora e mais inspiradora. A escala era imensa, um lembrete poderoso da história antiga da Terra e do pequeno lugar que a humanidade ocupa dentro dela. O silêncio, quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelos chirpes etéreos do beija-flor, era profundamente pacífico. Foi um silêncio que falava volumes, sugerindo séculos de segredos enterrados sob a areia. Ao atravessar a paisagem, Sofia notou mudanças sutis no terreno. A areia parecia mudar e ondular em alguns lugares, criando padrões muito regulares, muito precisos, para serem puramente naturais. O beija-flor, sentindo sua crescente curiosidade, começou a desacelerar seu ritmo, permitindo que Sofia observe esses intrigantes anomalias. Os padrões ficaram mais claros, tornando-se mais definidos ao se aproximar de seu destino, a borda do platô onde estavam as linhas de Nazca. O beija-flor pousou em um pequeno arbusto espinhoso, seu corpo minúsculo tremendo levemente, como se exausta de sua jornada. Sofia se ajoelhou ao lado, sentindo uma conexão profunda com esta criatura extraordinária. Olhou para ela, seus olhos brilhando como pequenas contas de obsidiana. O beija-flor apontou seu bico na direção da vasta plana frente, onde as linhas de Nazca se estendiam, uma vasta e intrincada tapeçaria tecida na própria terra. Um suspiro coletivo escapou dos lábios de Sofia. A escala foi de tirar o fôlego. A essa distância, as linhas apareceram como gravuras colossais, imensas formas geométricas, figuras de animais intrincados e símbolos misteriosos, espalhados pelo chão do deserto, sua enormidade diminuindo até a vastidão da paisagem circundante. Eles eram muito maiores do que Sofia imaginava, muito além de qualquer coisa que ela poderia ter concebido das histórias contadas por abuela Helena. Eles não eram simplesmente linhas, eles eram desenhos gigantes, enormes obras de arte gravadas na própria terra. Um profundo sentimento de admiração a encheu, um sentimento emocionante e humilhante.
O sol poente lançou sombras longas, dando às linhas uma qualidade quase tridimensional, transformando sua aparência à medida que a luz mudou. As cores do deserto, amplificadas pelo pôr do sol, refletidas lindamente na areia que parecia brilhar levemente na luz desbotada. As próprias linhas, gravadas na terra, pareciam ganhar um novo significado contra esse cenário vívido. O contraste entre as linhas escuras e a areia de cor clara foi impressionante e inspiradora. Sofia mal podia acreditar nos olhos dela. Ela estava realmente vendo essas linhas lendárias pessoalmente. A pequena cabeça do beija-flor balanceou, como se estivesse de acordo com seu espanto. Estes não eram apenas linhas em um mapa, eles eram um registro, uma mensagem de uma civilização que desapareceu séculos atrás. Este era um vasto museu ao ar livre, uma galeria de arte enigmática criada em uma escala que diminuiu a compreensão humana. Era um testemunho vivo de uma civilização antiga, uma narrativa silenciosa esperando para ser decifrada. A pura escala das linhas era quase esmagadora. Sofia sentiu uma profunda conexão com esses povos antigos e seus feitos extraordinários, sentindo um profundo respeito por sua ingenuidade e habilidades artísticas. O beija-flor, tendo concluído sua tarefa como guia, voou mais uma vez, sua pequena forma uma joia cintilante contra a luz desbotada. Ele circulou Sofia uma vez, como se quisesse tranquilizá-la, antes de desaparecer nas vastas areias cada vez maiores do deserto de Nazca. Sofia foi deixada sozinha, olhando para as linhas enigmáticas, o silêncio do deserto quebrado apenas pelo sussurro do vento. Ela sabia, naquele momento, que suas férias de verão haviam acabado de se tornar uma jornada de descoberta, uma busca para desvendar os mistérios sussurrados pelo vento do deserto e carregava as asas de um beija-flor extraordinário. A aventura acabou de começar. O voo do beija-flor ficou mais lento, mais deliberado, quando se aproximaram do platô. Sofia, seu coração ainda batendo de emoção, seguiu de perto, os olhos arregalados de admiração. A paisagem sutilmente alterada, a areia aparentemente uniforme começou a ondular, sua superfície sugando em estruturas subjacentes, sugerindo algo muito mais velho que as próprias dunas. Ela apertou os olhos, seu olhar traçando as ondulações sutis, as mudanças quase imperceptíveis na textura da terra. Era como se o próprio deserto estivesse respirando, revelando segredos enterrados sob sua superfície assada no sol. Então, aconteceu. O beija-flor, depois a levou ao precipício de um platô baixo, pairou brevemente, seu pequeno corpo esmeralda brilhando nos últimos raios do sol poente. Ele cantou suavemente, um som como o tilintar de sinos distantes e apontou o bico nítido da agulha em direção à vasta extensão abaixo. Sofia ofegou. Não era apenas uma coleção de linhas, era um panorama de tirar o fôlego de geoglifos colossais gravados na terra. A escala foi totalmente impressionante. As linhas, muito maiores do que qualquer coisa que ela jamais imaginara, esticou até onde os olhos podiam ver, formando padrões complexos, desenhos geométricos e enormes representações de animais, pássaros, macacos, lagartos e outras criaturas, todas prestadas com uma precisão que desafiava a crença. O tamanho puro dessas figuras foi de tirar o fôlego. Um beija-flor, por exemplo, foi renderizado como um pequeno casa. O contraste entre as linhas escuras e a areia dourada pálida era dramática, quase teatral. As linhas não foram apenas arranhadas na superfície, eles foram profundamente incisados, como se a própria terra tivesse sido meticulosamente esculpida para revelar o subsolo mais escuro. Os números não eram meros contornos, eles possuíam um senso de profundidade, uma tridimensionalidade que desafiou sua natureza bidimensional. Era como se os criadores antigos tivessem de alguma forma conseguido esculpir a própria paisagem, moldando a terra em imagens gigantescas e evocativas. O beija-flor, como se sentisse o espanto de Sofia, chegou mais perto, seu pequeno corpo parecendo vibrar com energia. Ele se comunicou não através de palavras, mas através de uma série de chirps rápidos e movimentos delicados, uma linguagem silenciosa que ressoava profundamente no coração de Sofia. Explicou, através de gestos sutis e sons evocativos, que essas não eram as criações dos mortais comuns. Essas não eram obras de agricultores ou artesãos simples. Essas eram as obras monumentais de um povo cujo poder e conhecimento transcenderam a compreensão humana. O beija-flor falou de gigantes, não no sentido literal, mas em termos de profunda compreensão da astronomia, matemática e engenharia. Eram pessoas que tinham uma profunda conexão com o cosmos, indivíduos que perceberam a Terra e os céus como um todo interconectado. Seu conhecimento das estrelas, dos planetas e das constelações era tão profundo que usavam o piso do deserto como uma tela, representando eventos celestes e alinhamentos astronômicos em grande escala.
O Beija-Flor descreveu o povo antigo como seres de imenso poder espiritual, capaz de aproveitar as forças da natureza, movendo montanhas e dobrando a paisagem à sua vontade. Eles eram mestres da geometria, entendendo profundamente os princípios de proporção e simetria. O trabalho deles refletia sua profunda compreensão do mundo natural. Eles eram xamãs, astrônomos e engenheiros. Todos rolaram em uma cultura poderosa com uma civilização muito mais avançada do que atualmente. As lendas, o Beija-Flor implicavam, sussurraram uma época em que os gigantes andavam pela terra, seus passos deixando uma marca na paisagem. As linhas de Nazca, o Beija-Flor indicado, foram uma manifestação física de sua existência, um legado de uma civilização que possuía conhecimento e habilidades que excederam em muito as de qualquer cultura humana conhecida. Eles não eram apenas representações de animais e objetos celestes. Eles eram histórias, codificadas na terra, esperando para serem decifradas. Sofia sentiu um profundo arrepio escorrer pela espinha. A enormidade da tarefa, a vastidão do mistério, sentiu-se emocionante e humilhante. Ela estava no limiar de um enigma, o começo de uma jornada de descoberta que a levaria mais fundo ao coração do mundo antigo. As linhas eram mais do que apenas marcas na areia. Eles eram um testemunho silencioso de uma civilização que havia desaparecido, deixando para trás apenas essas criações monumentais como pistas de sua existência. O Beija-Flor se aproximou, pairando diante de um geoglifo particularmente intrincado, um beija-flor gigantesco, espelhado em sua contraparte menor. Era um autorretrato em uma escala cósmica, uma prova do profundo entendimento do simbolismo dos criadores. Ele comunicou sutilmente a conexão entre os reinos físicos e espirituais, entre a terra e os céus. O sol mergulhou nas sombras longas e dramáticas do plane. As linhas pareciam mudar e mudar com a luz de mudança, sua aparência transformada pela interação de luz e sombra. O pôr do sol vibrante pintou o deserto em tons de fogo, aumentando o contraste entre as linhas escuras e a areia clara. Toda a paisagem parecia vibrar com uma energia antiga, um senso palpável de história pendurado pesado no ar. Quando a escuridão começou a cair, o Beija-Flor comunicou a necessidade de sair. A noite no deserto de Nazca pode ser dura, e a vastidão do espaço vazio pode ser esmagador. O Beija-Flor, um guia minúsculo em uma paisagem monumental, mais uma vez levou Sofia para longe das linhas de Nazca, de volta ao conforto familiar da casa de seus avós. Mas a jornada de Sofia acabou de começar. Os segredos sussurrados do deserto, as linhas enigmáticas e a mensagem surpreendente de uma civilização há muito perdida acenderam uma centelha de curiosidade dentro dela. As orientações sutis do Beija-Flor, sua linguagem silenciosa, deixaram um impressão da Liblor em sua mente jovem. Ela sabia, com absoluta certeza, que voltaria. As linhas de Nazca mantinham muito mais segredos e ela estava determinada a ajudar a descobri-las. A memória dos gigantes na areia, os geoglifos colossais que se estendiam pelo chão do deserto, seria para sempre gravada em sua memória, uma prova de uma civilização que tocou as estrelas, moldando a Terra em um vasto museu ao ar livre de suas realizações cósmicas. Estes não eram apenas linhas na areia, eles eram sonhos gravados em pedra, sussurrando de uma época em que a Terra e os céus estavam entrelaçados, e os gigantes caminhavam entre os mortais. A jornada para entender seu legado havia acabado de começar. O deserto manteve seus segredos fechados, mas Sofia, com a memória da orientação do Beija-Flor, sabia que ela perseveraria. Ela voltaria para decifrar a mensagem escondida na areia, para revelar os mistérios da Nazca e, ao fazê-lo, entender seu próprio lugar na grande narrativa da história e do cosmos. O sussurro do deserto, uma vez um mero som, agora ressoava profundamente em sua alma, um chamado para a aventura, uma promessa de outras descobertas ainda por vir. Os gigantes, embora se foram há muito tempo, continuaram a falar através da areia, sua mensagem ecoando ao longo dos séculos, acenando Sofia para desvendar sua história. A partida do Beija-Flor deixou um silêncio profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento através da vasta e vazia extensão. Sofia, no entanto, sentiu-se longe de sozinha. A energia remanescente do lugar, o senso palpável da história, a mantinha em cativeiro. O sol poente havia pintado o céu em tons de laranja ardente e violeta profunda, lançando longas sombras dramáticas que dançavam nos geoglifos monumentais. À medida que a escuridão se aprofundava, um tipo diferente de mágica começou a se desdobrar. O céu noturno, desprovido de luzes da cidade, se revelou em clareza de tirar o fôlego. 1 milhão de estrelas escalou, seu leve perfurando o preto aveludado, formando constelações familiares sobre as quais Sofia havia aprendido na escola.
Mas aqui, sob a vasta tela repleta de estrelas do deserto de Nazca, essas constelações pareciam diferentes, imbuídas de um significado mais profundo. O beija-flor, antes de sua partida, havia comunicado sutilmente algo mais, uma história tecida no próprio tecido das linhas, uma história de deuses e ofertas celestes. Era uma história mais antiga que a história registrada, um sussurro de uma época em que a terra e os céus estavam inextricavelmente entrelaçados. O povo Nazca, o beija-flor implicava, não era apenas engenheiros e astrônomos qualificados, eles eram profundamente religiosos, suas vidas governadas por uma profunda reverência pelo cosmos. As linhas, em sua opinião, não eram meras expressões artísticas, mas ofertas sagradas para suas divindades, um vínculo tangível entre os reinos terrestre e celestial. Imaginando a cena, Sofia quase podia vê-los. O povo Nazca, em silhueta contra o brilhante céu noturno, seus rostos iluminados pelas chamas tremeluzentes de incêndios cerimoniais. Seus movimentos eram precisos, deliberados, refletindo uma profunda compreensão dos movimentos celestes. As linhas não foram criadas aleatoriamente. Eles foram cuidadosamente planejados, meticulosamente alinhados com as constelações visíveis no céu noturno, particularmente aquelas associadas às suas divindades mais importantes. Cada linha, cada curva, cada ângulo perfeitamente executado representava uma interação complexa de observações astronômicas e crenças religiosas. Era uma forma de cartografia celestial, um mapa monumental de sua cosmologia gravada na Terra. Seus deuses, imaginavam Sofia, eram seres poderosos, intimamente ligados às forças da natureza. O deus do sol, talvez, incorporou o poder da vida do sol, seu calor nutrindo a terra e sustentando suas colheitas. A deusa da lua poderia ter representado os ciclos da vida e da morte, o refluxo e o fluxo das estações. E as estrelas, uma inúmeras multidão de seres celestes, cada um com seu próprio poder e influência. Essas divindades celestes não eram apenas entidades abstratas e distantes, eles eram forças reais, intimamente ligadas à vida do povo Nazca. Os rituais, Sofia imaginavam, eram assuntos elaborados, envolvendo danças elaboradas, cânticos e ofertas. As pessoas, vestidas com roupas cerimoniais, movidas de maneira coordenada, seus passos sincronizados com o ritmo do céu noturno. Eles podem ter feito ofertas de comida, pedras preciosas e talvez até sacrifícios humanos, acreditando que esses dons apaziguariam os deuses e garantiriam uma colheita abundante, protegeria-o de desastres naturais e garante a continuação de sua civilização. Os alinhamentos celestes não foram escolhas aleatórias, eles foram cuidadosamente calculados, refletindo a profunda compreensão da astronomia do povo Nazca. Seu conhecimento das estrelas superou o de muitas outras civilizações antigas. Eles mapearam os movimentos dos planetas, observando meticulosamente eclipses, solstícios e equinócios. Esses eventos celestes não eram simplesmente fenômenos a serem observados, eles foram momentos profundamente significativos, geralmente ligados ao seu calendário religioso e práticas agrícolas. A criação das linhas, portanto, não era apenas um feito de engenharia enorme, foi um ato complexo de devoção religiosa. Cada linha, cada figura, serviu de oração, um apelo, uma homenagem aos deuses. As linhas representavam sua compreensão do cosmos, sua fé no poder dos seres celestes e sua profunda conexão com o mundo natural. A escala monumental do projeto refletia sua profunda crença no poder divino que eles procuraram honrar. Sofia imaginou que o processo não foi apressado, mas um ritual longo e sustentado. Gerações de pessoas Nazca podem ter participado da criação dessas linhas, contribuindo com suas habilidades, sua fé e sua dedicação a esse empreendimento monumental. O trabalho durou séculos, cada geração adicionando sua própria peça ao quebra-cabeça cósmico. Foi uma prova da força coletiva, da crença compartilhada e da fé duradoura de uma civilização. As linhas escuras, cortando a areia do deserto pálido, pareciam assumir um novo significado. Eles não eram apenas marcas na terra, eles eram caminhos para os céus, linhas de comunicação entre o mundo mortal e o domínio celestial. Eles eram uma tapeçaria vibrante de crenças e rituais, uma manifestação visual da profunda espiritualidade do povo de Nazca. Enquanto isso, o céu noturno serviu como um guia celeste, uma testemunha silenciosa do ritual de séculos. As constelações, brilhando na escuridão, pareciam vigiar o povo antigo, sua luz uma bênção silenciosa em sua tarefa sagrada. Toda a cena ao povo antigo, as chamas tremeluzentes, o vasto céu repleto de estrelas e as linhas monumentais que se estendiam pelo deserto pintaram uma imagem vívida de uma civilização profundamente conectada aos céus.
À medida que a noite se aprofundava e as estrelas subiram mais alto, a imaginação de Sofia continuou a pintar essa imagem. Ela viu o antigo povo Nazca não como meros construtores de linhas, mas como padres, astrônomos e artistas, adoradores devotos que procuraram deixar um testamento duradouro de sua fé. As linhas, em sua opinião, não eram apenas para o presente, mas para a posteridade, uma mensagem gravada na terra, destinada a suportar ao longo do tempo e do espaço. Eles eram uma prova de sua profunda crença na natureza cíclica da vida, na eterna conexão entre a terra e os céus e o poder duradouro de seus deuses. O significado das linhas de Nazca, então, se estende além de suas maravilhas de engenharia e alinhamentos astronômicos. Eles representam um profundo entendimento espiritual de uma civilização, seu profundo respeito pelo cosmos e sua fé inabalável em suas divindades. As linhas são um hino silencioso para os céus, uma prova de um modo de vida que colocou a humanidade dentro de uma estrutura cósmica maior. Eles são um lembrete duradouro de que a conexão da humanidade com o domínio celestial é um dos aspectos mais antigos e duradouros de nossa existência. O sussurro do deserto, Sofia agora percebeu, não era apenas um som, era um eco da fé, ecoando em milênios, falando de uma época em que a terra e os céus dançavam juntos, e as linhas na areia serviram como uma oferta celestial. A jornada apenas havia começado, e os segredos sussurrados do deserto estavam lentamente se revelando. As estrelas acima, em toda sua glória antiga, pareciam aprovar. A noite estava cheia da reverência silenciosa do cosmos e da profunda fé de uma civilização há muito perdida. O deserto prendeu a respiração, aguardando o amanhecer. Sofia também esperou, seu coração cheio de admiração, pronto para continuar sua jornada de descoberta. As linhas de Nazca, ela sabia, mantinham inúmeros mais segredos esperando para serem revelados. O beija-flor, tendo compartilhado suas ideias iniciais, pairou brevemente antes de retomar sua jornada, deixando Sofia sozinha mais uma vez com a vastidão do deserto de Nazca e o enigma das linhas. Mas desta vez, o silêncio foi diferente. Não estava vazio, era Gná com histórias não contadas, esperando para serem decifradas. O gesto final do beija-flor, um movimento delicado e quase imperceptível de suas asas, havia apontado para o céu noturno, como se sugerisse que a resposta estava entre as estrelas. E assim, Sofia virou o olhar para cima. O céu noturno do deserto, não poluído pelas luzes da cidade, era um espetáculo de tirar o fôlego. 1 milhão de estrelas, diamantes cintilantes espalhados pelo pano de veludo da noite, formaram constelações familiares e sutilmente diferentes daquelas que ela havia aprendido em seus livros escolares. Aqui, sob a vasta extensão do deserto de Nazca, as constelações tinham um novo significado, imbuído de um senso de mistério e propósito antigos. Sofia percebeu que o beija-flor está sugerindo uma teoria de alinhamento astronômico. As linhas não eram simplesmente expressões artísticas ou símbolos religiosos. Eles eram, de fato, um calendário astronômico monumental, um mapa celestial gravado na Terra. Cada linha, cada figura, cada curva intrincada representava o caminho de uma constelação específica, ou talvez a trajetória de um evento celestial significativo, como um cometa ou um chuveiro de meteoros. Imagine, Sofia pensou, seguindo o caminho de uma constelação como uma trilha de farinha de rosca no deserto. As linhas, como flechas de barro gigantes, guiaram o povo Nazca através do vasto vazio, levando-as a pontos específicos de observação em períodos precisos do ano. Talvez eles usassem esses alinhamentos para prever solstícios e equinócios, períodos críticos para seus ciclos agrícolas. A colocação precisa de algumas linhas pode ter correspondido à aparência de certas estrelas, significando estações de plantio ou horários para cerimônias religiosas importantes. Para entender isso, vamos considerar uma constelação familiar, Órion. Suas 3 estrelas proeminentes, Alnitak, Alnilon e Mintaka, formam o cinto de Órion. Agora imagine uma linha Nazca que espelhava o aparente movimento do cinto de Órion no céu noturno por um período de meses ou até anos. Ao observar cuidadosamente essa dança celestial, o povo Nazca poderia prever com precisão as estações de mudança e o momento das tarefas agrícolas. As linhas, portanto, não eram marcas estáticas, mas vias dinâmicas refletindo as posições em constante mudança de estrelas e constelações. Essa intrincada coreografia celestial estava longe de ser simples. O povo Nazca, Sofia agora entendeu, não eram apenas agricultores e artesãos. Eles eram astrônomos realizados, possuindo uma forte compreensão dos movimentos dos planetas, estrelas e até da Lua. Suas observações foram incrivelmente precisas, excedendo em muito a sofisticação de muitas outras civilizações antigas.
Sua capacidade de alinhar meticulosamente esses enormes geoglifos com os corpos celestes revela um nível de astronomia observacional que é genuinamente notável. Pense no planejamento meticuloso necessário para criar um vasto calendário astronômico. Gerações do povo Nazca devem ter colaborado, passando seu conhecimento astronômico de uma geração para outra. Este não foi um projeto que poderia ser concluído em alguns anos. Provavelmente, passou por séculos, talvez até milênios, cada geração aumentando as linhas já existentes, refinando o alinhamento e estendendo a história celestial gravada no chão do deserto. Não foram apenas as constelações que desempenharam um papel crucial. Os ângulos e curvas precisos de muitas das linhas parecem refletir uma profunda compreensão dos ciclos lunares e dos movimentos solares. As linhas podem ter sido usadas para prever eclipses, eventos solares e lunares, que teriam sido vistos com admiração e apreensão pelo antigo povo Nazca. As linhas poderiam ter servido como um tipo de despertador astronômico, alertando-as para os eventos iminentes e permitindo que eles se preparem de acordo. Algumas linhas podem até ter sido alinhadas com estrelas específicas associadas às suas crenças religiosas. A cosmologia Nazca pode ter sido centrada em uma estrela ou constelação específica que desempenhou um papel significativo em sua mitologia. As linhas, neste contexto, não eram meramente marcadores astronômicos. Eles eram caminhos para seus deuses, rotas celestes os guiando em suas práticas e cerimônias religiosas. Imagine o povo Nazca em pé sob o céu estrelado, seus rostos iluminados pelas chamas tremeluzentes de um fogo cerimonial. Eles seguem uma linha específica, talvez a que imita o caminho de uma estrela particularmente significativa. Esta linha os leva a um local específico onde eles executam seus rituais, suas orações e buscam orientação de seus deuses. As linhas, em essência, transformam o deserto em um templo sagrado gigante, um lugar onde os reinos terrestres e celestes convergem. Além disso, as linhas de Nazca podem ter sido usadas para navegação, não apenas celestes, mas também terrestres. As linhas, que se estendem por quilômetros através da paisagem do deserto, de outra forma, sem fazer, poderiam ter servido como guias para os viajantes, proporcionando direções e marcos em uma região que, de outra forma, poderia ser facilmente desorientador. As linhas teriam sido particularmente úteis durante as viagens noturnas, com as estrelas servindo como uma bússola celestial, guiando-as ao longo dos caminhos esculpidos na Terra. E, talvez, o aspecto mais incrível dessa teoria seja o fato de que as linhas funcionam como um observatório enorme e antigo. Ao alinhar com precisão as linhas com eventos celestes, o povo Nazca poderia observar e prever esses eventos com um alto grau de precisão. O próprio ato de criar essas linhas, portanto, representava uma mistura engenhosa de proezas de engenharia, conhecimento astronômico e crenças religiosas. As pessoas Nazca não estavam apenas criando linhas, eles estavam construindo um observatório astronômico vivo e vivendo que suportariam milênios. A magnitude desse empreendimento é surpreendente. Para alinhar com precisão essas linhas com corpos celestes por longos períodos, o povo Nazca deve ter instrumentos sofisticados e uma compreensão incomparável de geometria e astronomia. Seu conhecimento da esfera celestial, suas medidas precisas e sua capacidade de projetar essas medidas na vasta escala da paisagem do deserto representam um nível de desempenho científico raramente correspondente em outras civilizações antigas. Enquanto Sofia olhava para o céu noturno, as linhas pareciam brilhar e pulsar, não apenas marcas estáticas, mas vias dinâmicas, rodovias celestes, levando uma compreensão mais profunda da civilização Nazca. Os sussurros do deserto estavam ficando mais claros, suas histórias agora entrelaçadas com a dança celestial das estrelas, revelando um povo profundamente conectado ao cosmos, um povo que entendeu a linguagem dos céus e gravou seu conhecimento na própria terra. As linhas não eram apenas caminhos para as estrelas, eles eram caminhos para entender uma civilização perdida e os mistérios que eles procuraram revelar. A noite se aprofundou, as estrelas intensificaram seu brilho, e Sofia sentiu uma conexão profunda com o tempo passado, uma época em que humanos e estrelas compartilhavam um relacionamento antigo e íntimo. O deserto estava em silêncio, mas as estrelas falavam volumes. A teoria do alinhamento astronômico, embora convincente, não explica completamente a diversidade de figuras representadas nas linhas de Nazca. Muitos não são facilmente relacionados aos corpos celestes, sugerindo um propósito diferente, talvez complementar. As linhas poderiam ter servido como um vasto sistema de comunicação antigo, uma ampla placa de mensagem visível apenas do ar ou de pontos de vista excepcionalmente altos. Essa teoria propõe uma alternativa fascinante, ou talvez uma adição à interpretação astronômica. Imagine uma paisagem onde a comunicação em vastas distâncias era um desafio constante.
O povo Nazca, espalhado pelas áridas planícies, precisava de uma maneira de se conectar, para compartilhar informações, contar histórias e talvez até alertar os perigos iminentes. O deserto aparentemente árido se tornou sua tela e as linhas, suas mensagens duradouras. Considere a pura escala desses geoglifos. Alguns se estendem por quilômetros, seus detalhes intrincados apenas realmente apreciados a partir de uma altura significativa. Esse fato sugere imediatamente uma forma de comunicação inacessível para os que estão no chão. O povo Nazca pode ter usado balões, ou talvez até pipas, para observação aérea, embora não tenhamos evidências arqueológicas definitivas para confirmar isso. No entanto, a própria existência das linhas sugere um nível de sofisticação tecnológica que não deve ser subestimada. A diversidade de formas oferece uma rica tapeçaria de mensagens em potencial. As linhas simples, talvez, poderiam ter servido como marcadores direcionais, orientando os viajantes pela paisagem desolada. Figuras mais complexas, como beija-flor ou aranha, podem ter representado símbolos de clãs, indicando limites territoriais ou alianças entre diferentes grupos. Esses símbolos, vistos de cima, teriam sido imediatamente reconhecíveis para aqueles que entendiam seus meios. Imagine o intrincado processo de criação desse sistema de comunicação. O planejamento cuidadoso, a execução meticulosa, o esforço colaborativo necessário para construir essas imagens gigantescas, ela fala de um nível de organização social e habilidade de engenharia raramente vistas em outras civilizações antigas. Gerações de pessoas Nazca devem estar envolvidas, cada uma acrescentando sua contribuição a este projeto de comunicação monumental, garantindo a continuidade de suas mensagens ao longo do tempo. Além disso, as linhas podem ter servido como um sistema dinâmico de manutenção de registros. Mudanças nas linhas, acréscimos de novos números ou modificações nas existentes, poderiam ter significado eventos importantes, mudanças de alianças ou mudanças na liderança. Esse vasto sistema de comunicação teria permitido ao povo Nazca comunicar informações impossíveis de transmitir por outros meios em toda a paisagem expansiva e desafiadora. O mistério duradouro das linhas de Nazca reside no fato de não entendermos completamente a linguagem deles. As próprias formas poderiam representar qualquer coisa, desde pictógrafos simples a narrativas complexas. A falta de textos escritos da cultura Nazca complica nossa interpretação. Podemos especular sobre seus significados, mas sem uma pedra de Roseta, decifrar sua mensagem continua sendo um desafio significativo para os pesquisadores modernos. Investigações arqueológicas podem potencialmente lançar luz sobre essa teoria. Outras escavações próximas às linhas podem descobrir artefatos ou assentamentos que fornecem pistas sobre seu objetivo. Talvez futuros pesquisadores possam encontrar evidências de pontos de observação, estruturas usadas para visualização aérea ou mesmo restos de ferramentas usadas em sua construção. O estudo de outras civilizações antigas também pode oferecer informações. Muitas culturas empregaram comunicação visual através de arte rupestre ou pinturas de cavernas. Ao comparar as linhas Nazca com esses outros sistemas, podemos obter uma melhor compreensão de suas possíveis funções e significados. As analogias aos sistemas modernos, como sinais de fumaça ou sinalizadores de semáforo, podem fornecer estruturas comparativas úteis. As linhas poderiam ter servido como uma forma de registro histórico. Eles podem ter documentado eventos importantes, como inundações, secas ou conflitos, fornecendo assim um registro visual da história do povo Nazca e sua interação com seu ambiente. Esse registro visual teria sido muito mais acessível do que os textos escritos e facilmente compreendido por pessoas de diferentes níveis de alfabetização. Além disso, as linhas podem ter tido um significado ritualístico, ligado às suas crenças e práticas religiosas. Figuras ou configurações específicas de linhas podem ter sido associadas a seus deuses, cerimônias ou rituais sagrados. A criação das próprias linhas pode ter feito parte de um processo ritualístico, um ato coletivo que reforçou os laços sociais e a identidade comunitária. Pense no puro esforço e colaboração necessários. Centenas, talvez milhares, de indivíduos estariam envolvidos em sua construção. Esse empreendimento coletivo promoveu a coesão social, promovendo um senso compartilhado de propósito e identidade. As linhas, portanto, representam não apenas uma forma de comunicação, mas também um poderoso símbolo da unidade social e da identidade cultural. Imagine uma comunidade reunida para criar uma nova figura. O processo em si teria sido um evento social, fortalecendo os laços sociais e reforçando crenças compartilhadas. O ato de construir as linhas teria servido como uma força unificadora, reunindo a comunidade em um empreendimento comum.
As linhas se tornaram uma obra de arte coletiva, uma manifestação tangível de sua história e cultura compartilhadas. As implicações da teoria da comunicação se estendem além da própria Nazca. Sua ingenuidade na criação de um vasto sistema de comunicação demonstra notável desenvoltura dos povos antigos. As linhas são uma prova da capacidade humana de inovação e solução de problemas, demonstrando o poder da ingenuidade humana, mesmo diante dos desafios ambientais. A ausência de qualquer explicação conclusiva para as linhas de Nazca destaca o poder duradouro do mistério. Sua natureza enigmática continua a inspirar maravilha e estimula nossa imaginação, levando-nos a nos aprofundar na sofisticação cultural e tecnológica do povo Nazca. As linhas são um testemunho silencioso de sua criatividade, sua ingenuidade e sua profunda conexão com o ambiente. Eles nos convidam para explorar não somente seus significados possíveis, mas também as maneiras inovadoras pelas quais as sociedades antigas comunicaram e compartilharam suas histórias. A mensagem permanece incalculável, mas o poder da tentativa de comunicação permanece inegavelmente profundo. A areia mantém a chave, esperando pacientemente para que decifremos seus sussurros antigos. Capítulo 2 – Segredos do Céu. A vasta tela repleta de estrelas do céu noturno acima do deserto de Nazca detém seus próprios segredos, uma contraparte celeste das linhas enigmáticas gravadas abaixo. Imagine Sofia, nossa jovem amiga peruana, deitada em um cobertor suave no deserto, seu olhar fixado na extensão brilhante acima. Ao lado dela, o beija-flor amigável, um pequeno spit de penas iridescentes, repousa em uma rocha próxima, seus olhos aguçados espelhando seu próprio fascínio. Hoje à noite, o vento do deserto sussurra um tipo diferente de história, um tecido da luz das estrelas e dos mitos antigos. Vamos começar com um amigo familiar, Orion, o poderoso caçador. Suas 3 estrelas brilhantes, Aunitak, Aunilon e Mintaka, formam seu cinto, facilmente reconhecíveis, mesmo no brilho sutil da noite do deserto. Sofia, já familiarizada com as constelações das histórias de sua avó, as aponta para o beija-flor, rastreando seu alinhamento com o dedo. Veja, ela sussurra, como as 3 linhas retas perto do geoglifo do lagarto. Talvez eles estivessem apontando para o cinto de Orion, um guia para o povo Nazca, marcando uma época importante do ano. O beija-flor inclina a cabeça, seu pequeno bico tocando delicadamente uma flor de cacto próxima. É um gesto atencioso, como se estivesse considerando a possibilidade. O alinhamento de estrelas e linhas realmente apresenta uma pista tentadora. Muitas culturas, ao longo da história, usaram eventos celestes para marcar ciclos agrícolas, festivais religiosos e momentos significativos em suas vidas. Os Nazca poderiam ter usado esses mesmos marcadores? O ambiente celestial de Orion oferece mais intrigas. Seus ombros, marcados por Betelgeuse, uma estrela gigante carmesim, e Bellatrix, uma estrela azul ardente, se destacam, acrescentando drama à cena. Sofia explica como essas estrelas contrastantes podem ter sido observadas em relação a linhas específicas, talvez marcando mudanças significativas nas estações ou eventos celestes de importância para o povo Nazca. A Via Láctea, um majestoso rio de estrelas que flui através dos céus, adiciona outra camada narrativa celestial. Imagine o povo Nazca olhando para essa visão espetacular, sentindo-se conectado ao seu fluxo celestial. O bando de luz aparentemente sem fim pode ter inspirado admiração e admiração, moldando suas crenças e influenciando o design de seus geoglifos. As curvas sinuosas de algumas linhas de Nazca poderiam refletir o caminho sinuoso da própria Via Láctea. Ou talvez as diferentes constelações representadas dentro desse rio celestial, a constelação de Escorpios, por exemplo, com sua forma distintamente curvada, ou os complexos padrões de Sagitário. Essas são perguntas que continuam intrigando os pesquisadores. Vamos considerar a constelação de Touro, o Touro. Sua estrela mais brilhante, Aldebaran, uma gigante vermelha ardente, é facilmente visível. Muitas civilizações antigas associaram o touro à força e à fertilidade, e aos Nazca, com seu foco na agricultura, podem ter visto o touro como um símbolo de uma colheita abundante ou o poder da terra. Sofia aponta para uma figura particularmente grande e intricadamente detalhada entre as linhas de Nazca, uma besta grande ou talvez uma criatura mítica. Talvez, ela sugere, essa é a representação deles do touro, a maneira de honrar o poder de touro. Ou talvez seja uma história totalmente diferente, uma narrativa única Nazca. Os beija-flor cantam de acordo, incorporando perfeitamente o espírito de exploração de mente aberta. Outro aspecto fascinante de vincular constelações às linhas de Nazca está na possibilidade de variações sazonais.
Enquanto a Terra orbita o Sol, as constelações visíveis no céu noturno mudam ao longo do ano. Certas constelações se tornam proeminentes durante estações específicas, alinhando-se com ciclos agrícolas ou outros eventos significativos. Os Nazca estavam cientes dessas mudanças e eles incorporaram esse conhecimento no design e interpretação das linhas? Não temos respostas definitivas, mas as pistas tentadoras estão lá. A hipótese de alinhamento astronômico nos permite fazer suposições educadas sobre as possibilidades, tornando o mistério ainda mais cativante. A Cruz do Sul, uma constelação facilmente visível das latitudes do Sul, é outro jogador-chave neste Celes. Quebra-cabeça Tial. A cruz, uma característica proeminente no céu noturno do hemisfério sul, pode ter tido um significado especial para o povo Nazca. Várias culturas associaram a Cruz do Sul a importantes figuras mitológicas ou divindades celestes. Os Nazca poderiam ter suas próprias interpretações únicas da Cruz do Sul, incorporando sua forma e significado em seus geoglifos? É uma área fascinante para mais especulações e pesquisas. Talvez algumas das linhas mais simples, as linhas retas e as formas geométricas representem versões simplificadas das constelações ou seus movimentos no céu. Essas representações simples poderiam ter servido como uma maneira abreviada de registrar observações celestes, fornecendo um método claro de transmitir informações astronômicas complexas. As constelações não apenas marcam a passagem do tempo, mas também nos ajudam a navegar no céu noturno. Algumas das linhas de Nazca, especialmente as retas, poderiam servir como uma forma de bússola celestial, guiando as pessoas na vasta paisagem do deserto sob a cobertura da noite? Ao vincular essas linhas a posições estelares específicas, elas poderiam ter fornecido pistas direcionais confiáveis. Além disso, o uso de imagens celestes nos geoglifos nos permite considerar a possível interação entre os reinos terrestre e celestial. A cultura Nazca pode ter visto as linhas como uma maneira de conectar o mundo terreno aos céus, criando uma ponte entre as esferas terrestre e celestial. Essa inter-relação entre os reinos terrestres e celestiais poderia ter sido parte integrante de sua cosmologia e visão de mundo. O próprio ato de criar os geoglifos poderia ter sido um ato ritualístico para se alinhar com o cosmos, espelhando os padrões celestes na própria Terra. Olhando para as estrelas, Sofia e o Beija-Flor continuam sua exploração noturna. Eles rastreiam as formas das constelações, identificando padrões e imaginando as histórias que o Nazca pode ter tecido em seus projetos. As constelações se tornam uma linguagem, uma maneira de se comunicar em vastos trechos de tempo e espaço. O céu noturno, uma vez uma extensão aparentemente vazia, agora pulsa com significado, um espelho refletindo a rica tapeçaria da imaginação humana e da maravilha celestial. As linhas Nazca, vistas neste contexto, tornam-se mais do que apenas marcas enigmáticas no chão do deserto. Eles representam uma interação sofisticada entre as esferas terrestre e celestial, um reflexo da profunda compreensão do povo de Nazca sobre seu ambiente e seu lugar dentro do cosmos. Essas linhas, testemunhas silenciosas da passagem do tempo, convidam-nos a contemplar as infinitas possibilidades de ingenuidade humana e o fascínio duradouro do céu noturno. A exploração das constelações visíveis do deserto de Nazca abre uma nova janela para entender as possíveis motivações e significados por trás dos geoglifos. Ele nos convida a considerar a complexa relação entre o povo Nazca, seu ambiente e o mundo celestial que tinha tanta destaque em suas vidas. É uma jornada para um reino onde astronomia, mitologia e arqueologia se entrelaçam, revelando um mundo de admiração e mistério. À medida que continuamos a desvendar os segredos das linhas de Nazca, o céu noturno oferece uma perspectiva única e profunda, lembrando-nos da criatividade e da engenhosidade sem limites das civilizações antigas e do poder duradouro do espírito humano para explorar os mistérios do universo. As estrelas acima, silenciosas, mas eloquentes, continuam sussurrando seus segredos, convidando-nos a ouvir e aprender com a sabedoria gravada na areia e nas estrelas acima. Entre a variedade diversificada de geoglifos gravados no piso do deserto de Nazca, a aranha se destaca como uma figura particularmente impressionante e enigmática. Ao contrário dos pássaros frequentemente depitos e outros animais, a aranha é única em seu design, suas 8 pernas irradiando para fora de um corpo central, criando um padrão visualmente que chama a atenção. Esse geoglifo intrincado, medindo centenas de pés de comprimento, apresenta um quebra-cabeça fascinante para pesquisadores e desperta a imaginação com sua pura escala e complexidade. Seu significado dentro do contexto mais amplo da cultura Nazca continua sendo objeto de debate em andamento, mas várias teorias atraentes oferecem possibilidades intrigantes. Uma teoria proeminente liga o geoglifo da aranha a um ser celestial, uma deusa da aranha, talvez, que desempenhou um papel crucial no povo Nazca. Cosmologia.
Muitas culturas antigas associaram aranhas à tecelagem e criação, vendo-as como símbolos da vida e a interconectividade de todas as coisas. A capacidade da aranha de girar redes intrincadas, tão perfeitamente trabalhada e funcional, provavelmente ressoou profundamente com o povo Nazca, que demonstrou uma habilidade notável na criação dos complexos geoglifos. A teia da aranha, uma estrutura delicada, porém poderosa, poderia ter sido vista como uma metáfora da rede celestial que conecta as estrelas e governa o cosmos. Imagine os astrônomos da Nazca, seus olhos olhando para cima para o céu noturno, traçando meticulosamente os movimentos das estrelas e constelações. Eles observam os padrões intrincados da Via Láctea, o rio celestial fluindo através da vasta extensão dos céus. Talvez eles vejam a teia da aranha refletida neste rio celestial, uma tapeçaria cósmica tecida por um ser divino. Essa deusa da aranha divina poderia ter sido uma figura poderosa em seu panteão, uma divindade criadora ou um guardião celestial, responsável pela ordem e harmonia do universo. As 8 pernas da aranha podem representar as 8 direções cardinais, ligando a Terra aos céus. Ou talvez, eles representam as 8 principais estrelas de uma constelação específica, particularmente proeminente durante uma época significativa do ano, como a estação de plantio ou colheita. Tal interpretação destacaria o profundo entendimento da astronomia do povo Nazca e sua capacidade de integrar observações celestes em suas práticas religiosas e culturais. O próprio ato de criar o geoglifo da aranha em uma escala tão vasta poderia ter sido um ato ritualístico, uma maneira de honrar e apaziguar essa deusa da aranha celestial, garantindo uma colheita ou proteção abundante contra desastres naturais. O significado preciso dos elementos de design da aranha permanece aberto à interpretação. Cada perna, cada curva sutil, poderia ter seu próprio significado simbólico, representando constelações, eventos celestes ou talvez até divindades específicas dentro do panteão de Nazca. O corpo central da aranha pode representar o Sol, a Terra ou um ponto de poder central, ligando os reinos terrestre e celestial. O tamanho e a complexidade do próprio geoglifo falam com o tempo, o esforço e a reverência que o Nazca investiu em sua criação, enfatizando sua importância em sua cultura. Além de suas conotações celestes, a aranha tinha uma importância significativa na vida cotidiana do povo Nazca. As aranhas, com sua natureza diligente e sua capacidade de criar teias intrincadas, provavelmente foram observadas de perto pelo Nazca. Essas observações, combinadas com uma rica tapeçaria de mitos e lendas, contribuíram para o desenvolvimento de um simbolismo complexo em torno da aranha, tornando o motivo adequado para os geoglifos. Esse profundo respeito pela aranha é ecoado em outros aspectos da cultura Nazca, sugerindo seu profundo significado cultural. Isso não é apenas uma questão de expressão artística, mas um reflexo de crenças e práticas profundamente enraizadas. Os achados arqueológicos desenterraram evidências de motivos de aranha na cerâmica e têxteis Nazca, fornecendo apoio adicional para o significado da aranha em sua cultura. A imagem da aranha aparece de várias formas, de representações simples a projetos intrincados e estilizados, sugerindo que sua importância transcendeu a decoração simples e desempenhou um papel muito mais substancial em sua sociedade. A consistência do motivo da aranha em diferentes meios sugere uma reverência cultural duradoura e generalizada por essa criatura. A localização do próprio geoglifo da aranha também pode manter pistas sobre o significado pretendido. Sua colocação em relação a outros geoglifos e sua visibilidade de vários pontos de vista poderiam ter influenciado seu significado simbólico. A localização da aranha pode indicar sua conexão com características geográficas específicas, eventos astronômicos ou locais rituais importantes, reforçando sua importância dentro da estrutura cosmológica mais ampla da civilização Nazca. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente o contexto e o objetivo de sua colocação, mas esse aspecto da geoglifa garante uma investigação mais próxima. O estudo do geoglifo da aranha oferece uma oportunidade valiosa para explorar a interação entre mitologia, astronomia e as expressões artísticas das culturas antigas. Ao analisar seus elementos de design, considerando seu contexto cultural e avaliando sua relação com outros geoglifos, os pesquisadores podem ganhar compreensão mais abrangente das crenças, práticas e visão de mundo cosmológica do povo Nazca. A aranha, portanto, torna-se mais do que apenas uma imagem curiosa gravada no piso do deserto. Emerge como um símbolo poderoso que fala da ingenuidade, criatividade e riqueza espiritual da civilização Nazca. O mistério duradouro em torno das linhas de Nazca, e especificamente o geoglifo da aranha, continua a cativar pesquisadores e inspirar admiração naqueles que os encontram. Sua existência nos desafia a considerar a vastidão da história humana, a incrível capacidade de expressão artística e as profundezas dos entendimentos das civilizações antigas sobre o mundo natural e seu lugar dentro do cosmos.
O geoglifo da aranha, com seu design intrincado e seu vínculo enigmático para reinos terrenos e celestes, serve como um lembrete poderoso da rica tapeçaria da história humana e nossa busca contínua para entender os mistérios do passado. A aranha, na cultura nazca, portanto, transcende o reino de um inseto simples. Torna-se um símbolo poderoso, imbuído do significado mitológico e profundamente conectado à esfera celestial. Essa conexão entre a aranha terrestre e a deusa celestial, incorporada no geoglifo, oferece uma visão fascinante da visão de mundo nazca, destacando a integração perfeita de suas observações terrenas e suas crenças cosmológicas. A narrativa tecida em torno do geoglifo da aranha, portanto, não é apenas uma história. É uma prova do profundo entendimento do povo de Nazca, sua notável capacidade de traduzir esse entendimento em expressão artística e sua profunda conexão espiritual com o cosmos. O geoglifo, uma testemunha silenciosa do tempo, continua a falar conosco, convidando-nos a contemplar seus profundos mistérios e a apreciar a criatividade e a engenhosidade de uma civilização há muito perdida. Um estudo mais aprofundado do geoglifo da aranha, considerando a interação da mitologia, astronomia e arqueologia, promete descobrir ainda mais sobre a cultura nazca e sua visão de mundo. É uma prova do poder duradouro da criatividade humana e do mistério que continua a cercar essas criações notáveis. A aranha, eternamente gravada na paisagem, observa silenciosamente o deserto, suas 8 pernas chegando em direção às estrelas, um símbolo profundo de uma civilização que continua a fascinar e inspirar. O estudo contínuo e a preservação das linhas de Nazca, incluindo o majestoso geoglifo da aranha, são críticas não apenas para entender o passado, mas também por apreciar o poder duradouro da criatividade humana e os mistérios duradouros das civilizações antigas. Essas maravilhas antigas, gravadas na paisagem, servem como um poderoso lembrete de nossa herança humana compartilhada e a importância de proteger esses tesouros insubstituíveis para gerações futuras. A aranha, um símbolo da criação da terra, a criação das estrelas, vigia silenciosamente o deserto, um emblema temporal de uma civilização que continua a inspirar e nos surpreender. O vento chicoteou os cabelos de Sofia em seu rosto enquanto ela se agarrava às costas do beija-flor, seu corpo minúsculo motor surpreendentemente poderoso. Abaixo, o deserto de Nazca se estendeu como um tapete marrom amarrado, interminável e aparentemente imutável. Então, quando eles ganhavam altitude, o impossível aconteceu. A própria terra parecia sussurrar segredos. Linhas gigantes, gravadas no próprio tecido da paisagem, começaram a emergir da extensão ocre. Eles não eram meros arranhões, eles eram desenhos monumentais, esparando-se pela terra como desenhos colossais, desafiando as limitações da escala humana. A partir dessa altura, a ilusão de perspectiva era de tirar o fôlego. A aranha familiar, anteriormente vista apenas do solo como um intrincado quebra-cabeça de linhas, transformado em um espetáculo verdadeiramente inspirador. Suas 8 pernas, estendendo-se por centenas de metros, formaram uma gigantesca teia gigantesca, quase etérea, delicada, mas comandante. A sensação de escala era impressionante. Sofia quase podia sentir a vastidão do deserto embalando o enorme geoglifo, a própria terra se curvando à sua presença. O beija-flor, um borrão de esmeralda e rubi, mergulhou e subiu, navegando sem esforço pelas correntes invisíveis de ar, guiando Sofia ao longo de uma trajetória que lhe permitiu apreciar toda a extensão do design da aranha. A partir desse ponto de vista aéreo, os complexos detalhes do geoglifo se tornaram ainda mais aparentes. Sofia podia ver o var sutil e ações nas linhas, as curvas cuidadosamente planejadas e a precisão requintada de sua construção. Cada perna da aranha, um testemunho de planejamento meticuloso e inúmeras horas de trabalho, parecia pulsação com uma energia oculta, suas dicas quase chegando em direção às montanhas distantes que enchiam o horizonte. Eles continuaram sua jornada aérea, as abordagens rápidas do beija-flor de um zumbido constante e calmante contra o vasto silêncio do deserto. Outros geoglifos, anteriormente escondidos da vista, começaram a aparecer, formando uma tapeçaria complexa de formas e símbolos no chão do deserto. Pássaros, macacos, lagartos e muito mais, cada uma de uma obra-prima monumental, desdobrada abaixo deles, revelando um panorama de tirar o fôlego da arte antiga. Era como se o deserto em si fosse uma tela gigante, e o povo Nazca era o mestre, suas pinceladas a remoção cuidadosa da superfície da terra para revelar a cor mais clara por baixo. Sofia quase podia imaginá-los, esses artistas antigos, trabalhando incansavelmente sob o sol escaldante, sua visão guiando as mãos enquanto eles criam essa obra de arte colossal e terrestre que suportaria milênios.
As linhas, vistas de cima, não eram apenas desenhos estáticos. Eles pareciam fluir e dançar, suas formas ecoando os contornos da terra, e seus padrões imitando os intrincados movimentos da natureza. O voo do beija-flor seguia um caminho que ecoou as curvas graciosas de um geoglifo gigante zumbido, seu corpo um contraponto vibrante aos tons ocre do deserto. Sofia sentiu um profundo senso de conexão, como se estivesse traçando os caminhos dos seres antigos, sua energia ecoando no próprio tecido da terra. A escala do empreendimento era quase inacreditável. Cada geoglifo, massivo como era do chão, parecia encolher em comparação com a vastidão do próprio deserto. No entanto, as linhas, vistas de longe, permaneceram surpreendentemente coerentes, suas formas distintas, seu propósito aparente, apesar da escala. O esforço envolvido em sua criação, o planejamento, a coordenação, a pura mão de obra, era quase incompreensível para Sofia, que só podia se maravilhar com a ambição e dedicação do povo Nazca. Ela entendeu agora por que as linhas haviam conquistado sua reputação misteriosa. O sol bateu no chão do deserto, mas a essa altitude, o ar parecia fresco e refrescante. Sofia ficou maravilhada com a arte, a escala pura e o planejamento meticuloso que deve ter feito esses geoglifos enormes. Ela imaginou o povo Nazca, seus olhos examinando os céus, suas mentes cheias de mapas celestes, traduzindo os intrincados padrões das constelações nessas representações colossais da Terra. As linhas, vistas de cima, pareciam conectar a Terra aos céus de uma maneira única e profundamente significativa. O Hummingbird mudou um pouco, suas asas delicadas se ajustando para manter sua altitude. Sofia se agarrou, emocionada pelo senso de liberdade e admiração. O vento sussurrou através de seus cabelos, carregando consigo os ecos de uma civilização de longa data. Enquanto continuavam sua exploração aérea, eles passaram por mais geoglifos, um lagarto colossal com seu corpo sinuoso enrolando através do deserto, uma árvore estilizada, seus galhos chegando em direção ao céu, e inúmeras outras figuras, cada uma única, mas todas conectadas por um fio invisível de propósito, uma visão compartilhada que transcendeu os limites do tempo e do espaço. Os padrões, a partir dessa altura, revelaram um tipo diferente de história, uma história escrita não em palavras, mas em linhas, no cuidadoso arranjo de espaço e forma. A Terra tornou-se uma tela, um testemunho vivo da engenhosidade e criatividade do povo Nazca, um registro de seu conhecimento astronômico, suas crenças espirituais e sua profunda conexão com o ambiente. O voo os levou a uma série de linhas que pareciam se cruzar, criando uma rede complexa de caminhos e formas. Sofia começou a se perguntar se eles talvez estivessem representando estradas antigas, trilhas usadas pelo povo Nazca enquanto atravessavam a vasta paisagem do deserto. Ou eles talvez fossem algo mais profundo, caminhos cósmicos ligando a Terra aos céus? O beija-flor correu para o lado, mostrando Sofia uma série de linhas formando um círculo quase perfeito. Poderia ser uma área cerimonial? Um lugar de ritual e adoração? As possibilidades eram tão intermináveis quanto o próprio deserto. Quando o sol começou a mergulhar abaixo do horizonte, lançando longas sombras no chão do deserto, o beija-flor guia Ed e Sofia em direção a um local de pouso. A experiência de tirar o fôlego deixou sem fôlego, não apenas da altitude, mas da pura admiração e da admiração que ela sentiu. Ela olhou para o deserto pela última vez, um caleidoscópio de formas e padrões gravados na areia ocre. As linhas mantinham segredos ainda a serem desvendados. Eles não eram meros símbolos, mas histórias, sonhos e profecias gravados na terra, esperando para serem descobertos e interpretados. Eles eram uma prova do profundo entendimento da astronomia, do meio ambiente e do profundo significado de seu lugar no cosmos. A memória de voar acima das linhas permaneceria com Sofia para sempre, um lembrete da beleza de tirar o fôlego, dos mistérios intrigantes e do imenso legado artístico do povo Nazca. As linhas não eram apenas linhas, eles eram uma ponte conectando o passado ao presente, uma conversa entre a antiga Nazca e o mundo moderno, uma prova da poderosa capacidade de criatividade e inovação humana. As linhas, vistas de cima, revelaram uma complexidade e interconectividade que era impossível de apreciar pelo solo. Era uma paisagem transformada, elevada da simples extensão do deserto a um testemunho monumental da ingenuidade, imaginação e crenças espirituais de uma civilização há muito perdida. Sofia entendeu que as linhas não eram apenas padrões geométricos, eles eram uma representação de uma dança cósmica, um reflexo dos intrincados movimentos e eventos celestes que formaram o coração da visão de mundo Nazca. A experiência aprofundou a apreciação de Sofia pela cultura Nazca e seu legado duradouro.
Ele reforçou o entendimento de que as linhas não eram simplesmente desenhos estáticos, mas os testemunhos vivos do espírito criativo da humanidade e sua conexão duradoura com os mistérios do universo. As linhas falaram do profundo conhecimento de astronomia da Nazca, sua reverência espiritual, suas intrincadas estruturas sociais e seu legado duradouro. De cima, as linhas sussurraram histórias de um povo que ousou sonhar em escala monumental, criando uma obra-prima para as idades. Uma obra-prima que fala conosco hoje, milênios mais tarde, como um poderoso testemunho do espírito da imaginação e esforço humano. Nosso companheiro de beija-flor, sempre vigilante, mudou, suas minúsculas asas batendo uma tatuagem rítmica contra o vasto silêncio do deserto. Abaixo, um novo geoglifo emergiu da expansão ocre, um macaco. Ao contrário da intrincada web da aranha ou das curvas graciosas do beija-flor, esse geoglifo possuía um tipo diferente de energia, um dinamismo lúdico que contrastava com as outras figuras que vimos. Sua forma, embora vasta em escala, transmitia um senso de agilidade e travessuras. Do nosso ponto de vista aéreo, as características do macaco eram notavelmente claras. Seus membros longos e delgados se estendiam em uma pose aparentemente casual, mas a precisão das linhas sugeria uma profunda compreensão de anatomia e movimento. A curva de suas costas, o delicado delimito de seus dedos dos dedos, falou volume sobre a habilidade e a atenção do artista aos detalhes. Os olhos, embora estilizados, possuíam uma qualidade quase realista, acrescentando um toque de caráter a essa criatura monumental. Não era apenas uma representação de um macaco, era um retrato de um macaco específico, imbuído de personalidade e presença. Olhando mais de perto, detalhes sutis tornaram-se aparentes. As linhas não eram uniformemente grossas, eles variaram de largura, criando um senso de profundidade e textura. Em alguns lugares, as linhas eram quase finas, criando uma ilusão de movimento, como se o macaco estivesse pronto para pular da terra. Em outros, eles eram ousados e assertivos, enfatizando a força e o poder da criatura. O contraste entre essas linhas criou um efeito dinâmico, fazendo o macaco parecer quase vivo, pronto para balançar pelo ar. O povo Nazca, agora entendemos, não representava apenas animais, eles os imbuíram de significado. Cada animal tinha um significado específico em sua cultura, talvez representando uma divindade específica, um espírito totêmico ou um aspecto do mundo natural que eles reverenciavam. O macaco, por exemplo, pode ter simbolizado agilidade, inteligência ou mesmo uma conexão com o mundo espiritual. Considere a natureza lúdica dos macacos, sua capacidade de travessuras e sua capacidade de navegar. Ronamento com graça surpreendente. São qualidades que ressoaram profundamente com a visão de mundo Nazca. Os geoglifos não foram criados isoladamente, eles fizeram parte de uma narrativa maior, uma tapeçaria de símbolos e imagens que revelaram a rica compreensão do mundo do povo de Nazca. O macaco, neste contexto, não era apenas uma imagem independente. Fazia parte de uma interação complexa de figuras, um diálogo visual entre diferentes animais e elementos naturais. Seu posicionamento em relação a outros geoglifos, sua proximidade com certas linhas ou padrões, pode manter mais pistas sobre seu significado. O arranjo dos geoglifos sugere uma profunda compreensão das relações espaciais, sugerindo uma cosmologia altamente desenvolvida. A criação do geoglifo do macaco, como todos os outros, deve ter sido um empreendimento monumental. Imagine o povo Nazca, trabalhando em equipes coordenadas, removendo meticulosamente a camada superficial do deserto para revelar a areia mais clara por baixo. O processo exigiria imensa paciência, precisão e uma profunda compreensão da paisagem. Eles devem ter ferramentas e técnicas especializadas, permitindo-lhes criar linhas tão finas em diferentes distâncias. Pense na escala pura da operação. Para estabelecer uma imagem de macaco desse tamanho, eles exigiram planejamento detalhado e visão extraordinária. Imagine as linhas que se estendem diante delas através do piso do deserto, cada uma com cuidadosamente posicionadas, cada curva e ângulo meticulosamente planejado. Eles não estavam apenas criando um desenho, eles estavam moldando a própria paisagem, transformando o deserto em uma tela viva. O tempo envolvido teria sido substancial, abrangendo talvez gerações de artistas e trabalhadores. Enquanto isso, o sol teria sido um fator importante em seu trabalho. A intensidade do sol Nazca teria sido implacável, exigindo a maior resistência e resistência. No entanto, o povo Nazca perseverou, impulsionado por uma visão que transcendeu os desafios físicos de sua tarefa. Eles foram motivados por um propósito espiritual, um desejo de deixar para trás um legado que suportaria milênios. Que outras pistas podem estar escondidas dentro do geoglifo do macaco?
Talvez marcações sutis, quase imperceptíveis do solo, possam revelar símbolos ou padrões ocultos. Talvez os ângulos de seus membros, as proporções de seu corpo, mantenham um significado astronômico, refletindo os movimentos dos corpos celestes ou os ciclos das estações. Cada linha, cada curva, pode conter camadas de significado, esperando para ser decifrado pelas gerações futuras. O macaco, com sua pose expressiva, também pode refletir aspectos da mitologia nazca e crenças religiosas. Poderia representar uma divindade específica, ou um mensageiro do mundo espiritual. Poderia simbolizar a conexão entre os reinos terrestres e celestes, em ponte entre o humano e o divino. A natureza lúdica do macaco pode sugerir uma reverência pelos aspectos mais leves e alegres da vida. Enquanto continuamos nossa pesquisa aérea, observamos que o geoglifo do macaco não estava isolado, interagiu com outras figuras. Nas proximidades, vimos uma série de linhas menores, talvez representando plantas ou outros animais, aumentando a narrativa geral. Os geoglifos não existiam no vácuo, eles faziam parte de um ecossistema maior de símbolos, imagens e narrativas, entrelaçadas de maneira complexa e fascinante. O macaco, então, se torna mais do que apenas uma representação de um animal. Torna-se uma história, um símbolo, uma chave para entender a rica e complexa cultura do povo nazca. Sua própria existência serve como uma prova do poder da imaginação humana e do legado duradouro de uma civilização que ousava sonhar em uma escala monumental. Cercamos o geoglifo do macaco mais uma vez, absorvendo sua energia divertida e profunda. As linhas pareciam pulsar com uma vida oculta, suas curvas e ângulos sugerindo uma narrativa mais profunda, uma história esperando para ser descoberta. O macaco, da nossa perspectiva aérea, era mais do que apenas uma imagem estática. Era uma representação dinâmica da visão de uma cultura, um legado gravado na terra para a eternidade. O beija-flor então gentilmente nos guiou para a próxima maravilha, deixando o mistério do macaco pendurado no ar, uma promessa silenciosa de mais descobertas por vir. A vastidão da paisagem nazca, com seus segredos ocultos e mistérios duradouros, permaneceu um convite cativante para a exploração futura. A jornada estava longe de terminar. De fato, apenas começou. Nosso beija-flor G. Uide, um pequeno turbilhão de penas iridescentes, pairava momentaneamente antes de retomar seu voo, sua trajetória um ponto de interrogação silencioso contra a infinita tela ocre do deserto peruano. Sofia, seus olhos arregalados de admiração, observou desaparecer em direção ao horizonte. Sua delicada forma um forte contraste com a escala monumental dos geoglifos que se estendiam embaixo deles. O beija-flor, ela agora entendeu, não era apenas um guia, era um professor, uma personificação viva da sabedoria mantida dentro dessas linhas antigas. Eles são mais do que apenas imagens, a mensagem silenciosa do beija-flor parecia transmitir, sua voz ecoando no vasto vazio do deserto. São histórias, sonhos gravados na terra. E, como sonhos, eles mantêm vários significados, abertos a muitas interpretações. Sofia, segurando sua cópia gasta de um livro esfarrapado sobre mitologia peruana, ponderou as palavras do beija-flor. Ela inicialmente imaginou uma explicação definitiva e singular para as linhas de Nazca, uma teoria grandiosa e abrangente que desbloquearia bem todos os seus segredos. Mas a sutil sabedoria do Mingbird estava ensinando a ela algo muito mais profundo, que a beleza e o mistério das linhas de Nazca estão precisamente em sua natureza enigmática, na multiplicidade de seus possíveis significados. As teorias, ela aprenderam, abrangeram um vasto espectro. Alguns propuseram um significado astronômico, argumentando que as linhas alinhadas com constelações, marcando eventos celestes e rastreando os movimentos do Sol e das estrelas. O beija-flor mostrou isso em ação, a maneira como as linhas específicas pareciam apontar para o Sol nascente em solstícios ou equinócios, as relações angulares precisas entre certas figuras e padrões celestes. Era uma dança celestial complexa, codificada na Terra. Mas essa dança celestial não era simplesmente sobre observação, era sobre uma conexão profunda, uma profunda compreensão do cosmos. Outras teorias se concentraram nos aspectos ritualísticos das linhas. Eles eram caminhos para cerimônias, processionais marcando viagens sagradas, ligando os reinos terrestres e celestes. Eles eram vastos templos ao ar livre, projetados para evocar admiração e inspirar reverência. A escala das próprias linhas sugeriu um evento de proporções monumentais, um empreendimento comunitário que transcendeu a vida dos indivíduos, ecoando por gerações. O grande esforço envolvido, a precisão meticulosa, falou de um profundo compromisso espiritual. A possibilidade de as linhas fazerem parte de um complexo sistema de gerenciamento de água intrigou Sofia.
A civilização Nazca prosperou em um clima árido, e alguns especialistas sugeriram que as linhas poderiam ter sido usadas para canalizar a água, para economizar recursos preciosos em um ambiente severo. O posicionamento estratégico de certas linhas, seu alinhamento com cursos de água naturais, adicionou peso a essa teoria. Sugeriu não apenas uma compreensão sofisticada da hidrologia, mas também um profundo respeito pelo delicado equilíbrio de vida no deserto. E depois havia as lendas, os mitos sussurraram ao longo dos séculos. Contos de deuses e espíritos, de viagens ao submundo, de seres celestes que desceram dos céus para abençoar o povo Nazca. Essas histórias, entrelaçadas no tecido da cultura Nazca, acrescentaram outra camada de riqueza às interpretações das linhas. Eles não eram apenas desenhos geométricos abstratos, eles estavam imbuídos de significado espiritual, agindo como um canal entre o reino terrestre e o mundo espiritual. O beija-flor se aproximou, suas asas cantaram uma música silenciosa. Parecia enfatizar a interconectividade dessas teorias, a maneira como elas se sobrepunham e se entrelaçavam, enriquecendo a compreensão geral das linhas. Os alinhamentos astronômicos não eram mutuamente exclusivos das interpretações ritualísticas. Uma via cerimonial também poderia ter sido alinhada com eventos celestes, destacando o profundo entrelaçamento da visão de mundo Nazca. Enquanto Sofia olhava para a vasta extensão do deserto, começou a apreciar o poder da imaginação em decifrar os mistérios do passado. As linhas Nazca não eram apenas um quebra-cabeça a ser resolvido, eles eram uma fonte de maravilha sem fim, uma prova da engenhosidade e criatividade de uma civilização que vivia milhares de anos atrás. Sua própria existência foi um desafio aos limites da compreensão humana, um convite para abraçar o desconhecido. O beija-flor, circulando mais uma vez, parecia sublinhar esse sentimento. Muitos segredos, sussurrados, permanecem sem solução. Alguma resposta. RS pode nunca ser encontrado. Mas a jornada da descoberta, o ato de pesquisar, foi uma experiência gratificante. Incentivou a curiosidade, promoveu a criatividade e despertou maravilha. O verdadeiro legado das linhas de Nazca não estava apenas em sua presença física, mas em sua capacidade de inspirar admiração, acender a imaginação e nos desafiar a olhar além do óbvio, a procurar um significado e compreensão mais profundos. A exploração das linhas Nazca, portanto, não era apenas descobrir fatos e números, era sobre abraçar a ambiguidade e o mistério inerentes ao passado. Tratava-se de respeitar o legado da civilização Nazca, honrar seu legado duradouro e reconhecer os limites de nosso próprio entendimento. A multidão de interpretações, em vez de prejudicar o valor das linhas, realmente as aprimorou, transformando-as em um testemunho vivo do poder duradouro da criatividade e imaginação humanas. Sofia entendeu agora. O beija-flor não a guiou simplesmente pelas linhas, ele a guiou a uma compreensão mais profunda do mundo, um mundo onde as perguntas são tão importantes quanto as respostas, onde o mistério é tão valioso quanto a certeza e onde o ato de busca é tão enriquecedor quanto a própria descoberta. As linhas Nazca eram mais do que apenas marcas antigas, eles eram um diálogo vivo entre passado e presente, uma prova da capacidade humana duradoura de maravilha e exploração. E quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras no chão do deserto, Sofia sentiu uma sensação avassaladora de reverência e respeito pela antiga civilização que havia deixado esse magnífico legado por trás. O beija-flor, seu companheiro silencioso, parecia aprovar, sua pequena forma de um farol fugaz de sabedoria no anoitecer. A jornada, Sofia sabia, estava longe de terminar. Cada novo nascer do sol traria novas perspectivas, novas interpretações, novas questões. As linhas Nazca, com seus intrincados designs e mensagens enigmáticas, continuariam cativando e inspirando as próximas gerações. Eles estavam como um lembrete poderoso do poder duradouro da criatividade humana, uma prova da capacidade limitada do espírito humano de sonhar, criar e deixar para trás um legado que transcende tempo e espaço. O deserto, uma vez uma paisagem aparentemente árida, havia se tornado uma tapeçaria viva, rica em história, mistério e a promessa de descoberta interminável. A mensagem do Mingbird ressoou profundamente dentro dela, um chamado para respeitar o passado, honrar os mistérios que mantêm e continuar a exploração com maravilha, curiosidade e uma profunda apreciação pela ingenuidade daqueles que vieram antes. O deserto, sob o céu do crepúsculo, sussurrou segredos apenas aqueles com mentes abertas e corações curiosos podiam decifrar. E Sofia, com a sabedoria do beija-flor gravada em sua alma, estava pronta para o próximo capítulo de sua jornada. Os sussurros do vento, o silêncio do deserto e a energia vibrante das linhas de Nazca zumbiam, compondo uma sinfonia de maravilha antiga, um testemunho atemporal da capacidade do espírito humano de sonhos e criações monumentais.
O céu noturno, cravejado de estrelas, ecoou os padrões gravados abaixo, sugerindo uma interação harmoniosa entre o terrestre e o celestial, entre o terreno e o divino. Sofia sabia, enquanto sentia a areia suave do deserto sob seus pés, que sua jornada havia apenas começando, uma jornada no coração de uma civilização antiga e seu legado duradouro. Capítulo 3. Sonhos e descobertas. O beija-flor, um pequeno borrão contra a vastidão do céu do deserto, havia partido, deixando Sofia sozinha com o vento sussurro e o enigma monumental das linhas de Nazca. Mas sua mensagem permaneceu, um zumbido sutil no silêncio do deserto. As linhas não eram apenas marcas antigas, eles eram uma tela para a imaginação, um convite para sonhar, criar, tecer as próprias narrativas na tapeçaria do passado. O beija-flor mostrou a elas múltiplas perspectivas, os alinhamentos astronômicos, os caminhos ritualísticos, os engenhosos sistemas de gerenciamento de água, os mitos e lendas entrelaçados. Mas quais foram suas interpretações? Que histórias ela viu gravada no chão do deserto? Imagine, por um momento, o próprio beija-flor gigante. Sua forma colossal, abrangendo centenas de metros, suas asas batendo com o ritmo do vento do deserto. Como seria sua música? Carregaria sussurros de profecias antigas ou os segredos das estrelas? Sua sombra cairia sobre a terra, trazendo sings ou avisos. Ou talvez não seja um pássaro beija-flor, mas um pássaro mítico, uma criatura nascida da lenda, sua forma que incorpora o espírito do povo Nazca, seus sonhos, suas esperanças, seus medos. E se o macaco, seus membros alongados que se estendiam pelo piso do deserto, não fosse apenas uma representação de um primata, mas um guardião, um protetor das linhas, seu olhar atento ao longo dos séculos? Talvez seja a chave para uma linguagem esquecida, um código inscrito em seus gestos, sua postura, seu próprio ser. Imagine traduzir sua mensagem silenciosa. Que segredos ele revela? Que sabedoria isso transmite? Agora considere a aranha, aquelas pernas intrincadas tecendo uma rede complexa em todo o deserto. É um tecelão dos sonhos, seus fios que conectam o reino terrestre à esfera celestial? Sua web é um mapa, guiando espíritos no cosmos? Ou é um símbolo do delicado equilíbrio da vida no deserto, um lembrete da interconectividade de todos os seres vivos? O que é capturado na teia da aranha? Uma estrela? Um raio de sol? Um pensamento fugaz? Deixe sua imaginação voar. E se as linhas Nazca forem um calendário cósmico gigante, traçando não apenas eventos celestes, mas também o ritmo da vida em si, as estações, as migrações, os ciclos de nascimento, morte e renascimento? Talvez cada linha represente um evento significativo na história do povo Nazca, um marcador de tempo, um registro de seus triunfos e suas lutas. Que histórias as linhas dizem das pessoas que as criaram? Quais foram seus sonhos, suas esperanças, suas aspirações? Imagine suas vidas diárias, seus rituais, suas crenças. O que soa encheu seu mundo? As músicas dos pássaros, os sussurros do vento, o sopro de conversa sob as estrelas do deserto? O que eles provaram, o que cheiravam, o que sentiram? Reconstrua suas vidas através das lentes das linhas. Que jogos as crianças jogaram? Que histórias os anciãos contaram em torno da fogueira? Quais foram seus medos e alegrias? E se algumas linhas não forem imagens, mas anotações musicais, uma sinfonia gravada na terra? Quais instrumentos tocariam essa música? Como seria? Imagine ouvi-lo, sentindo isso ressoando através do deserto, uma harmonia entre a terra e o céu. Talvez as linhas sejam uma mensagem para o futuro, um enigma a ser resolvido por gerações ainda por vir. Qual é a pergunta? E qual é a resposta? Invente sua própria pergunta e resposta. Que mensagem você iria embora para gerações futuras, gravada na terra, esperando para ser descoberta? Não se limite às interpretações conhecidas. Deixe sua imaginação voar. Crie seus próprios mitos, suas próprias lendas, suas próprias explicações para as linhas. Eles são um mapa celestial que orienta as almas perdidas? Um caminho para o submundo? Um registro de um idioma esquecido? Um apelo para a chuva? Uma celebração da vida? As possibilidades são infinitas. As linhas Nazca são um desafio, um convite para se envolver com o passado através das lentes da criatividade. Eles não são um quebra-cabeça a ser resolvido definitivamente, mas uma tela a ser pintada com as cores da imaginação, uma sinfonia a ser composta com as notas de maravilha e curiosidade. Deixe sua própria compreensão desses mistérios antigos, não apenas de fatos e figuras, mas da capacidade limitada de sua imaginação.
Considere o próprio ato de criar as linhas. Como o povo Nazca conseguiu um empreendimento tão imenso? Imagine suas ferramentas, seus métodos, sua organização. Imagine o sol se abaixando, a areia picando a pele, o trabalho implacável que se estende ao longo de anos, talvez gerações. O que os motivou? Era fervor religioso? Um desejo comunitário de prosperidade? Um sonho compartilhado? Vamos ainda mais longe. Imagine um propósito completamente diferente. E se as linhas não forem vistas de cima, mas de baixo? E se eles forem uma rede subterrânea, um labirinto oculto que orienta a água ou as pessoas através do deserto? Que segredos estão escondidos sob a superfície? Que câmaras escondidas, passagens intrincadas ou artefatos esquecidos aguardam descoberta? Finalmente, imagine as linhas Nazca não como imagens estáticas, mas como formas dinâmicas e em constante mudança. E se as linhas mudarem e se transformarem com as estações, o vento, a passagem do tempo? E se eles fizerem parte de uma paisagem maior em evolução, revelando continuamente novos padrões e novos significados? Que novas descobertas podem descobrir as gerações futuras? O poder das linhas Nazca não está em uma explicação definitiva única, mas em sua capacidade de inspirar inúmeras interpretações, estimular a criatividade sem fim e acender um sentimento de admiração e curiosidade. Eles são uma prova da capacidade humana de imaginação, um lembrete de que os mistérios mais profundos geralmente não estão nas respostas, mas nas perguntas, não na certeza, mas na possibilidade. Então, deixe sua imaginação subir, explorar as histórias não contadas e criar sua própria narrativa única em torno das magníficas linhas de Nazca. O deserto espera para revelar seus segredos àqueles que se atrevem a sonhar. O voo do beija-flor, afinal, foi apenas o começo de sua própria jornada. Mas a mensagem do beija-flor, Sofia percebeu, se estendeu além da pura maravilha das linhas de Nazca. Ele falou de uma responsabilidade, um dever de proteger essas criações incríveis para gerações futuras. Estes não eram apenas marcas antigas, eles eram um legado frágil, um testemunho de uma civilização que viveu e respirava nessa terra séculos atrás. A sobrevivência deles dependia de nossas ações, nosso respeito e nossa compreensão. O desafio de proteger sites como as linhas de Nazca é significativo. A vastidão do deserto, embora bonita, dificulta a vigilância. As linhas, gravadas na superfície, são vulneráveis à erosão natural do vento e às inundações repentinas ocasionais. Mas a maior ameaça, talvez, vem da atividade humana. O turismo descontrolado, por exemplo, pode compactar o solo, obscurecer as linhas ou até causar danos acidentais de passos descuidados. Construção ilegal, agricultura ou outros desenvolvimentos podem invadir o local, corroendo sua integridade e diminuindo seu significado histórico. Até as mudanças sutis provocadas pelas mudanças climáticas representam uma ameaça considerável, alterando o delicado equilíbrio do ecossistema do deserto que circunda as linhas. Proteger as linhas Nazca, portanto, não é simplesmente uma questão de erguer cercas e postar sinais. Envolve uma abordagem multifacetada que requer a colaboração de várias partes interessadas. O governo peruano desempenha um papel crítico na implementação dos regulamentos e na aplicação de medidas de proteção. Arqueólogos e outros cientistas conduzem pesquisas vitais para entender melhor as linhas e informar as estratégias de conservação. As comunidades locais, cujas vidas e meios de subsistência estão frequentemente entrelaçados com esses locais, são parceiros cruciais em sua preservação. Seu conhecimento e consciência tradicionais são ativos inestimáveis para monitorar e proteger as linhas contra danos. Educar o público sobre a importância das linhas de Nazca é outro aspecto crítico da preservação. As crianças, em particular, precisam entender não apenas a maravilha e o mistério dessas criações antigas, mas também sua fragilidade e a necessidade de mordomia responsável. Ao promover uma apreciação por seu valor cultural e histórico desde tenra idade, podemos cultivar um senso de responsabilidade e compromisso de protegê-los. Essa educação deve se estender além das salas de aula, abranger programas comunitários, iniciativas de divulgação e envolver centros de visitantes que oferecem exibições informativas e cativantes sobre a história e o significado das linhas de Nazca. Respeitar as linhas Nazca transcende a mera adesão aos regulamentos, exige uma compreensão mais profunda do contexto em que eles foram criados. Essas linhas não eram simplesmente marcações aleatórias, eles eram expressões de uma cultura vibrante, um reflexo da visão de mundo e crenças do povo Nazca. Sua criação envolveu um imenso investimento de tempo, esforço e engenhosidade coletiva.
Vê-los simplesmente como atrações turísticas seria trivializar seu significado e ignorar as profundas camadas culturais e históricas que eles representam. Considerando os aspectos astronômicos, acredita-se que as linhas Nazca estejam conectadas aos movimentos celestes das estrelas e constelações, refletindo uma profunda compreensão da astronomia e do cosmos. Essa conexão ressalta a sofisticação da civilização Nazca e seu intrincado relacionamento com o mundo natural. Preservar esses alinhamentos astronômicos não é apenas proteger as próprias linhas, mas preservar nossa compreensão de seu propósito e a visão de mundo das pessoas que as criaram. Essas linhas são um vínculo tangível para um modo de vida passado, conectando-nos ao ritmo do cosmos e às observações antigas do povo Nazca. Proteger as linhas de Nazca também exige soluções inovadoras. Os avanços tecnológicos podem desempenhar um papel crucial. Monitorando a condição do site e detectando quaisquer ameaças em potencial. Técnicas de sensoriamento remoto, como imagens de satélite e drones, podem fornecer avaliações abrangentes da condição das linhas e ajudar a identificar áreas que precisam de atenção. Essas tecnologias também podem ajudar na aplicação dos regulamentos e na detecção de quaisquer atividades ilegais nas proximidades do local. Além disso, a realidade virtual e as tecnologias de realidade aumentada podem ajudar a criar experiências imersivas e envolventes para os visitantes, permitindo que eles aprendam sobre as linhas sem impactar fisicamente o site delicado. No entanto, proteger as linhas Nazca não é apenas uma questão de soluções tecnológicas ou medidas regulatórias. Também requer um profundo senso de empatia e respeito pela herança que eles representam. Essas linhas são mais do que meras descobertas arqueológicas. Eles são reflexo da riqueza cultural e da ingenuidade do povo Nazca. Sua preservação não se trata apenas de preservar pedras antigas, mas de respeitar a memória, a sabedoria e as crenças de uma cultura antiga. Fazer isso requer não apenas soluções tecnológicas, mas um esforço consciente e coletivo para instilar os valores de conservação e respeito pelo patrimônio cultural. Ao reconhecer o valor intrínseco das linhas além de seu apelo estético, podemos realmente apreciar e proteger esse legado inestimável para gerações futuras. Além das ações tangíveis de conservação, proteger o passado também envolve promover um senso de propriedade e orgulho nas comunidades locais. Envolver as comunidades locais nos esforços de preservação não apenas protege sua cooperação, mas também os capacita a se tornarem custodiantes ativos de sua herança. Por meio de projetos participativos e iniciativas comunitárias, a população local pode contribuir para a preservação das linhas de Nazca, além de se beneficiar de atividades relacionadas ao turismo que respeitam a integridade do site. Essa abordagem cria um modelo sustentável de conservação que integra o desenvolvimento econômico à preservação cultural. Além disso, a colaboração internacional é essencial. Compartilhar as melhores práticas, as conclusões da pesquisa e as técnicas de conservação nas fronteiras é vital para garantir a preservação a longo prazo de locais como as linhas Nazca. O envolvimento da Unesco ressalta o significado global das linhas de Nazca e enfatiza a responsabilidade internacional de proteger essa herança para toda a humanidade. Essa abordagem colaborativa garante o compartilhamento de conhecimentos e recursos, promovendo estratégias de conservação eficazes e sustentáveis. Preservar as linhas Nazca é um processo contínuo, um compromisso contínuo de proteger uma peça inestimável de nossa herança humana compartilhada. Não se trata apenas de proteger as linhas, mas de preservar as histórias que eles contam, os sonhos que incorporam e o legado que representam. É um chamado à ação, um convite para se envolver com o passado não como observadores passivos, mas como participantes ativos em sua preservação. É um legado que devemos valorizar e proteger para o benefício das gerações futuras, garantindo que os sussurros do povo Nazca continuem a ressoar através dos tempos. O futuro das linhas de Nazca não está apenas nas mãos de arqueólogos e governos, mas nos corações e mentes de pessoas em todo o mundo que reconhecem seu valor incomensurável. Vamos todos prometer ser guardiões desta preciosa herança, garantindo que as maravilhas das linhas de Nazca continuem sendo uma fonte de inspiração e admiração por séculos vindos. O legado do povo Nazca merece nada menos. O voo silencioso do beija-flor nos lembra que nossa conexão com o passado molda nosso futuro, e que a responsabilidade de proteger o passado é uma parte vital do nosso futuro. Ao proteger sites como as linhas de Nazca, não apenas protegemos o passado, mas também salvamos nosso futuro coletivo. As linhas de Nazca, gravadas no deserto peruano há milênios, continuam a ressoar muito além de sua presença física. Seu legado não é apenas uma questão de significado histórico, é um testemunho vivo e respiratório do poder duradouro da criatividade humana e a profunda conexão entre a humanidade e o cosmos. Eles são um símbolo poderoso da rica herança cultural do Peru,
tecida no tecido da identidade da nação e continuando a inspirar admiração em pessoas de todos os cantos do mundo. Hoje, as linhas Nazca são o farol da identidade do Peru, exibido em inúmeras publicações nacionais, documentari, ES e representações artísticas. Imagens do colossal beija-flor, a aranha e o condor enfeitam tudo, desde selos postais a campanhas de turismo nacionais, servindo como um símbolo potente da paisagem cultural única do Peru. A presença deles não se limita a representações oficiais, eles também chegaram ao coração da arte, literatura e música peruana, tornando-se parte integrante da narrativa do país. Os artesãos locais incorporam as imagens das linhas de Nazca em seus artesanato, têxteis, cerâmica e joias, respirando nova vida nesses desenhos antigos e garantindo sua relevância duradoura na cultura peruana moderna. O apelo duradouro das linhas de Nazca transcende as fronteiras nacionais. Eles se tornaram um fenômeno global, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Esses visitantes não são simplesmente turistas, eles são peregrinos atraídos para o mistério e a maravilha dessas obras colossais. A experiência de permanecer diante dessas imensas figuras, contemplando suas origens e propósito, é profundamente comovente e humilhante, deixando uma marca indelével na alma do visitante. A pura escala das linhas, seus detalhes intrincados e o enigma em torno de sua criação combinam uma sensação de admiração que transcende as diferenças culturais. As linhas se tornaram um símbolo poderoso da capacidade humana de criatividade e inovação, uma prova da engenhosidade e determinação da civilização Nazca. O impacto se estende além do turismo. As linhas Nazca se tornaram uma fonte de inspiração para artistas, escritores, cineastas e cientistas. Sua natureza enigmática desencadeia a imaginação, acendendo empreendimentos criativos que exploram temas de mistério, herança cultural e o relacionamento humano com o mundo natural. A natureza enigmática das linhas de Nazca é uma fonte contínua de investigação científica. Os pesquisadores continuam empregando tecnologia de ponta, como imagens de satélite e radar de penetração no solo, para desvendar ainda mais os mistérios em torno de sua criação e propósito. Essas investigações em andamento não apenas aumentam nossa compreensão da civilização Nazca, mas também mostram o potencial da colaboração interdisciplinar para desbloquear os segredos do passado. A contribuição das linhas para a compreensão científica também se estende além da arqueologia. Os alinhamentos astronômicos de algumas figuras levaram a novas ideias sobre o entendimento avançado da civilização Nazca dos movimentos celestes, fornecendo dados valiosos para estudos astronômicos e desafiando nossas suposições anteriores sobre conhecimento antigo e práticas científicas. Essa compreensão mais profunda do conhecimento astronômico da Nazca acrescenta outra camada de complexidade e intriga ao legado já fascinante das linhas. As investigações científicas contínuas servem não apenas para melhorar nossa compreensão do passado, mas também para inspirar gerações futuras de cientistas e pesquisadores. Mas o legado das linhas de Nazca se estende além do mero turismo, inspiração artística e investigação científica. Eles representam uma poderosa mensagem de preservação cultural e a importância de proteger nossa herança compartilhada. Os esforços contínuos para proteger as linhas da devastação do tempo e da atividade humana ressaltam a responsabilidade global de preservar esses artefatos inestimáveis para gerações futuras. As linhas são um lembrete comovente da fragilidade de nossa herança cultural e da importância dos esforços proativos de conservação. Os esforços de conservação em andamento não são simplesmente uma questão de preservar estruturas físicas. Eles também abrangem a preservação das histórias, tradições e práticas culturais associadas às linhas de Nazca. Esses esforços envolvem não apenas o governo peruano e as organizações internacionais, mas também as comunidades locais cujas vidas estão entrelaçadas com o site. Seu envolvimento é crucial, pois seu conhecimento tradicional e profunda conexão com a terra são componentes essenciais de estratégias de conservação eficazes. Essa abordagem garante que o legado das linhas de Nazca não seja meramente preservado, mas também entendido e apreciado em seu contexto cultural. A história das linhas de Nazca está longe de terminar. Seu legado continua a evoluir, moldado por pesquisas em andamento, práticas inovadoras de conservação e o fascínio duradouro que eles inspiram. Eles servem como um símbolo potente da ingenuidade humana, herança cultural e o poder duradouro do espírito humano. Eles não são apenas marcas antigas no deserto. Eles são um testemunho vivo de uma civilização notável, uma fonte de inspiração para gerações futuras e um lembrete comovente da importância de proteger nossa herança cultural compartilhada. O impacto das linhas Nazca na identidade nacional peruana é profundo e multifacetado.
Suas imagens icônicas são integradas ao próprio tecido da sociedade peruana, simbolizando a rica história do país, a paisagem cultural única e a conexão com seu passado antigo. Eles são destaque em campanhas nacionais destinadas a promover o turismo, mostrando a beleza e o significado histórico do Peru. Esse orgulho nacional não é apenas uma questão de representação oficial. Isso se reflete na vida cotidiana dos peruanos, entrelaçados nas expressões artísticas, tradições culturais e narrativas pessoais de seu povo. As linhas representam mais do que apenas uma atração turística. Eles representam um elemento crucial da identidade nacional e autopercepção. O apelo global das linhas Nazca se estende além da mera curiosidade. Eles inspiram um profundo sentimento de admiração e admiração. Sua vasta escala, detalhes intrincados e natureza enigmática capturam a imaginação, levando à contemplação da capacidade humana de criatividade e os mistérios do passado. Esse fascínio transcende barreiras culturais, unindo pessoas de diversas origens em uma apreciação compartilhada pela ingenuidade humana e pelas maravilhas do mundo antigo. As linhas não são simplesmente marcas antigas, eles são um símbolo poderoso do desempenho humano, um lembrete da capacidade humana duradoura de criatividade e inovação e uma potente fonte de inspiração para artistas, cientistas e sonhadores. Além disso, a pesquisa em andamento sobre as linhas de Nazca continua a enriquecer nossa compreensão do passado e a desafiar suposições estabelecidas sobre civilizações antigas. A aplicação de tecnologias avançadas, como imagens de satélite e radar de penetração no solo, revelou novas ideias sobre a criação e o objetivo das linhas, fornecendo novas perspectivas sobre as capacidades tecnológicas e a organização social do povo Nazca. Essa investigação científica contínua não apenas aprofunda nossa compreensão das culturas antigas, mas também inspira gerações futuras de cientistas e pesquisadores a buscar suas próprias investigações, continuando o legado da descoberta que as linhas de Nazca representam. A preservação das linhas de Nazca é um empreendimento contínuo, exigindo uma abordagem multifacetada que integra pesquisas científicas, práticas de conservação e envolvimento da comunidade. Os esforços colaborativos de arqueólogos, cientistas, comunidades locais e organizações governamentais são essenciais para garantir a proteção a longo prazo desse patrimônio cultural inestimável. Esses esforços colaborativos refletem a responsabilidade global de proteger as linhas, garantindo que elas continuem sendo uma fonte de inspiração e admiração pelas próximas gerações. A dedicação em preservar essas linhas não é apenas uma questão de proteger as estruturas físicas, mas também salvaguardar as narrativas culturais e históricas que elas representam, garantindo que o rico legado do povo Nazca continue a ressoar ao longo do tempo. Em essência, o legado das linhas de Nazca não se limita às áridas planícies do Peru. Ele ecoa globalmente, inspirando maravilha, alimentando a curiosidade científica e promovendo a preservação cultural. Eles são testemunho do poder duradouro da criatividade humana, um símbolo da rica herança cultural do Peru e um poderoso lembrete de nossa responsabilidade de proteger os tesouros inestimáveis de nosso passado compartilhado para gerações futuras. A história silenciosa gravada na areia do deserto continua a falar, lembrando-nos de nossa conexão com o passado e a importância de preservá-la para o futuro. Os beija-flores, aranhas e condores das linhas de Nazca continuam sendo símbolos poderosos, não apenas de uma civilização perdida, mas do espírito humano duradouro dos mistérios que continuam a nos ligar ao passado e moldar nosso futuro. As linhas de Nazca, com suas figuras enigmáticas se espalhando pelo deserto peruano, são uma prova da ingenuidade de uma civilização e nosso fascínio duradouro pelo desconhecido. Embora aprendamos muito através de descobertas arqueológicas e tecnologias avançadas, como imagens de satélite, muitas perguntas ainda permanecem. Quais foram os métodos exatos empregados para criar esses designs colossais? O povo Nazca usou ferramentas e técnicas sofisticadas além do nosso entendimento atual? Eram-os várias fases de construção, refletindo mudanças nas crenças ou práticas da civilização. As respostas, ao que parece, são tão vastas e misteriosas quanto o próprio deserto. O próprio ato de criar esses geoglifos, alguns que se estendem centenas de metros de comprimento, teria sido um empreendimento monumental. Imagine a logística, o levantamento preciso, a limpeza meticulosa das pedras da superfície escura para revelar a terra mais clara, a imensa força de trabalho necessária para concluir projetos tão maciços. É um feito de proezas de engenharia e organização que ainda cative cientistas e arqueólogos hoje. Esses vastos projetos foram coordenados por uma autoridade central ou foram resultado de esforços colaborativos de várias comunidades? A pura escala do empreendimento implica um nível de organização social e planejamento muito além do que poderíamos esperar inicialmente de uma cultura antiga. Além disso, o significado e o objetivo por trás dos números continuam sendo objeto de debate em andamento.
Enquanto muitos acreditam que tinham significado astronômico, alinhando-se a certas constelações e eventos celestes, outros propõem funções ritualísticas ou cerimoniais. Algumas teorias sugerem que serviram como marcadores para rotas de peregrinação ou atuaram como sinais para divindades. Talvez eles tenham sido uma combinação de tudo isso, seu significado evoluindo ao longo do tempo à medida que a civilização nazca se desenvolveu e suas crenças mudaram. Cada figura sustentava um significado individual específico, ou fazia parte de uma narrativa maior e interconectada, apenas parcialmente revelada a nós em todo o milênio. Os materiais utilizados na construção também apresentam um mistério fascinante. Enquanto a remoção de pedras de superfície escura revela a terra mais clara, criando as imagens contrastantes, os processos e técnicas exatos envolvidos em essas obras de grande escala permanecem parcialmente enigmáticas. Eles usaram ferramentas simples como pás e cestas, ou eram técnicas mais sofisticadas envolvidas? Havia equipes especializadas responsáveis por vários aspectos da construção, desde a pesquisa até a escavação e a base? A precisão e a arte exibidas nos projetos sugerem um nível de habilidade e experiência que merece estudos mais profundos. Além dos aspectos logísticos e técnicos, o contexto cultural e social das linhas Nazca é igualmente atraente. Como esses vastos projetos se relacionaram com a vida diária do povo Nazca? Que crenças ou rituais eles inspiraram? Como os construtores foram escolhidos e que status eles mantiveram na sociedade? Compreender as estruturas sociais e as práticas culturais da época é essencial para decifrar a história completa das linhas de Nazca. A criação desses geoglifos envolveu um esforço coletivo de toda a comunidade ou grupos específicos foram designados para a tarefa. Era uma atividade ligada a festivais religiosos ou um processo constante em andamento ao longo da história de sua civilização? A preservação contínua das linhas de Nazca destaca outro conjunto de desafios cruciais. A erosão, tanto natural quanto causada pelo homem, representa uma ameaça constante a esses monumentos frágeis. A mudança do clima do deserto, o impacto dos turistas e os possíveis danos causados por invasão acidental ou intencional contribuem para sua degradação. A luta em andamento para preservar esses tesouros para gerações futuras destaca nossa própria responsabilidade como administradores do passado. Compreender o impacto ambiental do turismo e o desenvolvimento de práticas sustentáveis são apenas alguns dos desafios modernos que refletem as complexidades de preservar o patrimônio antigo. Os mistérios que cercam as linhas de Nazca não se limitam aos próprios geoglifos, eles se estendem ao contexto mais amplo da cultura Nazca. Quem eram essas pessoas? Como eles viveram? Qual foi a extensão de seu conhecimento, tecnologia e habilidades artísticas? Digas arqueológicas e estudos científicos continuam a revelar novas ideias sobre seu modo de vida, mas muitas questões permanecem. Descobrir os segredos desta civilização nos ajudará a entender as contribuições culturais e artísticas únicas dessa sociedade fascinante. O estudo das civilizações antigas é um campo dinâmico e em constante evolução. Novas tecnologias e técnicas permitem que os pesquisadores explorem esses sites de maneiras sem precedentes. O radar de penetração no solo, a fotografia aérea e as imagens de satélite, juntamente com os avanços na análise de DNA e outras metodologias científicas, continuam a ultrapassar os limites de nosso entendimento. Esses avanços permitem, para o mapeamento mais preciso das linhas, a identificação de recursos anteriormente desconhecidos e informações mais profundas sobre os processos envolvidos em sua criação. A investigação e a interpretação contínuas das linhas de Nazca não são apenas sobre a solução de quebra-cabeças históricos, eles também são sobre aprender com o passado para entender melhor o presente. Ao estudar as engenhosas estratégias e esforços colaborativos do povo Nazca, podemos obter lições valiosas sobre solução de problemas, gerenciamento de recursos e construção da comunidade. Esse legado não é apenas sobre história antiga, trata-se de entender a ingenuidade e a resiliência humanas ao longo do tempo. Os desafios que eles enfrentaram e as soluções que eles criaram realizam lições inestimáveis para abordar as complexidades do nosso mundo moderno. Enquanto continuamos a desvendar os mistérios das linhas de Nazca, também descobrimos algo sobre nós mesmos. Nosso fascínio por essas maravilhas antigas é um reflexo de nossa curiosidade humana inata, nosso desejo de se conectar com o passado e nossa busca contínua de entender nosso lugar na vasta tapeçaria da história humana. O enigma duradouro das linhas de Nazca alimenta nossa imaginação, artistas inspiradores, cientistas e sonhadores. A pesquisa e a descoberta em andamento associadas às linhas de Nazca não são simplesmente sobre entender o passado. Eles representam uma história contínua de curiosidade humana e nosso desejo de descobrir o desconhecido.
Então, jovens leitores, enquanto você olha para fotos das linhas de Nazca ou leu sobre a pesquisa em andamento, lembre-se de que muitas perguntas permanecem sem resposta. O trabalho de descobrir os segredos das civilizações antigas é uma jornada, não um destino. Sempre há mais a aprender, mais a descobrir e mais para entender sobre o nosso passado humano compartilhado. Os mistérios das linhas de Nazca servem não apenas como uma fonte de admiração, mas também como um convite para explorar, questionar e nunca parar de aprender. Na próxima vez que você vir uma imagem de um beija-flor, uma aranha ou um condor gravado no deserto peruano, lembre-se de que cada linha, cada curva, cada detalhe é uma pista para uma história maior. Uma história que envolve ingenuidade, colaboração e uma profunda conexão com o cosmos. É uma história que continua a ser escrita, não apenas por arqueólogos e cientistas, mas por todos nós que somos cativados pelo mistério duradouro das linhas de Nazca. A história está longe de ser completa, e é uma história que você também pode ajudar a descobrir. Continue sua exploração, faça perguntas e lembre-se sempre de que o mundo está cheio de segredos fascinantes esperando para serem descobertos. A aventura aguarda. Continue explorando, continue aprendendo e nunca pare de sonhar. Os mistérios das linhas de Nazca e, de fato, os mistérios do mundo, são seus para descobrir. Agora, enquanto o sol mergulha abaixo do horizonte, pintando o céu peruano em tons ardentes de laranja e roxo, vamos imaginar que estamos deitados na areia quente do deserto, olhando para a extensão de estrelas de tirar o fôlego. As mesmas estrelas que brilhavam intensamente sobre o povo Nazca há milhares de anos. Essas mesmas estrelas, talvez, que inspirassem a criação daqueles magníficos geoglifos. Pense na vastidão do céu noturno, uma tela aparentemente interminável polvilhada com diamantes brilhantes. Cada minúsculo ponto de luz, um sol, talvez, com seus próprios planetas e histórias, mas incalculável. É um pensamento humilhante, não é? Para perceber o quão pequenos somos diante de uma grandeza cósmica imensa. No entanto, dentro dessa vastidão, nos encontramos conectados, não apenas às estrelas, mas também às gerações de pessoas que vieram antes de nós, aqueles que olhavam para o mesmo céu noturno e se perguntavam, exatamente como nós. O povo Nazca, com seu intrincado entendimento da terra e do céu, deixou para trás um legado de admiração. Seus geoglifos, visíveis apenas do ar, falam de uma conexão com o cosmos que ressoa até hoje. Imagine-os, trabalhando diligentemente, removendo meticulosamente pedras para revelar a terra mais clara por baixo. Deve ter sido um empreendimento significativo, um esforço colaborativo que requer planejamento meticuloso e uma visão compartilhada. Que histórias eles contavam um ao outro enquanto trabalhavam? Que sonhos eles compartilharam sob o céu estrelado? Podemos nunca entender completamente as intenções precisas por trás de cada linha, cada curva, cada figura. Mas, estudando essas obras antigas, podemos vislumbrar uma conexão com o passado, uma experiência humana compartilhada que transcende tempo e cultura. Talvez eles fossem gráficos astronômicos, refletindo um profundo conhecimento do si celestial. Clis. Talvez eles fizessem parte de rituais complexos, projetados para apaziguar os deuses ou marcar eventos significativos. Talvez eles fossem uma combinação de ambos. A beleza das linhas de Nazca está não apenas em sua escala e precisão, mas também no mistério que eles evocam. A própria incerteza faz parte de seu fascínio, uma prova do poder duradouro da imaginação e da maravilha do desconhecido. É como um quebra-cabeça cativante, cada peça uma pista para uma história maior esperando para ser descoberta. É um lembrete de que, mesmo depois de milhares de anos, ainda há segredos ainda a serem descobertos, os mistérios ainda a serem resolvidos. Ao sair para dormir hoje à noite, imagine-se subindo acima do deserto de Nazca, olhando para aquelas figuras incríveis que se estendem pela terra. Sinta o vento em seus cabelos, o sol aquecendo seu rosto e a sensação de admiração que lava sobre você enquanto você testemunha esse notável testemunho da engenhosidade e imaginação humanas. Deixe sua mente vagar, permitindo-se transportar para outra época, outro lugar. Imagine-se andando entre o povo Nazca, compartilhando sua maravilha no céu noturno, participando de seus rituais e aprendendo com sua sabedoria. Deixe as imagens dos beija-flores, macacos e lagartos dançam em sua mente, cada um símbolo da rica tapeçaria da vida no antigo deserto peruano. Lembre-se de que as linhas Nazca são mais do que apenas linhas na areia. São histórias gravadas na terra, lembretes de uma civilização que se conecta profundamente ao cosmos e à terra que habitavam. Eles são um símbolo do espírito humano duradouro, uma prova de nossa capacidade de criatividade, inovação e admiração.
E quando você fecha os olhos, lembre-se da vastidão do universo, as inúmeras estrelas brilhando acima e as inúmeras histórias ainda a serem contadas. As linhas Nazca são apenas um pequeno pedaço desse vasto e intrincado quebra-cabeça, um testemunho de nosso fascínio duradouro pelo cosmos e nossa busca por entender nosso lugar dentro dele. Os mistérios do universo são vastos e infinitos, assim como a capacidade de curiosidade e admiração humana. As linhas Nazca servem como um lembrete poderoso de que fazemos parte de algo muito maior que nós, conectado ao longo do tempo e do espaço gerações passadas e as que ainda estão por vir. A exploração dos mistérios que cercam as linhas de Nazca e o mundo ao nosso redor é uma jornada sem fim, uma busca pelo conhecimento e compreensão que continua a evoluir. Novas descobertas, tecnologias avançadas e pesquisas persistentes estão reformulando continuamente nosso entendimento. A beleza dessa exploração contínua é que a busca pelo entendimento nunca termina realmente. Cada nova descoberta, seja um avanço tecnológico ou um entendimento cultural mais profundo, revela novas camadas do mistério. Cada pergunta respondida leva a uma riqueza de mais investigações e investigações. Essa busca incansável do conhecimento é o que nos leva a investigar ainda mais o passado, a se conectar com civilizações antigas e compreender nosso próprio lugar na grande tapeçaria da história humana. O estudo das linhas de Nazca oferece uma oportunidade única de aprender não apenas sobre uma civilização antiga, mas sobre a ingenuidade humana e nosso relacionamento duradouro com o cosmos. Essas figuras enigmáticas servem como um lembrete poderoso de que os mistérios do universo são vastos e complexos, mas continuamos nos esforçando para entender nosso lugar dentro deles. Essa exploração nos ajuda a apreciar nosso passado e considerar como poderíamos navegar no nosso futuro. As linhas Nazca são uma prova do desejo humano de expressar e deixar para trás um legado. A criação desses vastos geoglifos mostra não apenas a capacidade artística, mas também uma capacidade organizacional notável, uma compreensão detalhada da Terra e uma conexão profunda com o mundo celestial. A compreensão dos processos e significados por trás dessas linhas enigmáticas nos ajuda a apreciar os avanços intelectuais e culturais das civilizações antigas. Enquanto você adormece hoje à noite, lembre-se da maravilha e do mistério das linhas de Nazca, mas também reflete sobre as implicações mais amplas desse extraordinário patrimônio cultural. É uma prova da capacidade de criatividade, resiliência e conexão do espírito humano com o mundo natural. Isso nos lembra que, mesmo diante do desconhecido, continuamos a explorar, aprender e nos esforçarmos para entender nosso lugar no universo. E assim, como as estrelas brilham acima, deixe o mistério das linhas da Nazca guiar seus sonhos. Inspi. Ligue para você para continuar explorando, continue aprendendo e nunca pare de se perguntar. O céu noturno, assim como o piso do deserto, está cheio de histórias não contadas esperando para serem descobertas, esperando sua imaginação para ajudar a revelá-las. Boa noite. Que as estrelas sejam seus companheiros enquanto você viaja para o mundo dos sonhos. Que seus sonhos sejam cheios da maravilha das linhas de Nazca, da vastidão do cosmos e das infinitas possibilidades que aguardam. Deixe sua mente vagar pelas estrelas, imaginando as inúmeras galáxias além do nosso alcance, cada uma com sua própria história única para contar. O mistério do universo é uma fonte interminável de admiração e inspiração, um lembrete de que sempre há mais a aprender, mais para descobrir e mais para explorar. Quanto mais aprendemos sobre as linhas de Nazca, mais aprendemos sobre nós mesmos, nossa capacidade de criatividade e nosso lugar no grande esquema das coisas. Essa exploração se estende além da Nazca se alinha, abrangendo uma apreciação mais ampla por civilizações antigas, suas culturas, crenças e tecnologias. Isso gera o desejo de entender a ingenuidade e a perseverança da humanidade em milênios. As histórias incorporadas nas linhas de Nazca não são apenas narrativas históricas, são contos universais de curiosidade humana, criatividade e nossa conexão duradoura com o mundo ao nosso redor. Esses contos inspiram mais exploração, pesquisa e um compromisso contínuo em entender nosso passado para moldar melhor nosso futuro. Boa noite. Durma profundamente, sabendo que o universo está cheio de maravilhas além da nossa compreensão, esperando para ser explorada. Traseiro da matéria. Este apêndice fornece informações adicionais para aqueles interessados na exploração adicional das linhas de Nazca e tópicos relacionados. Estão incluídos um mapa mostrando os locais dos principais geoglifos da Nazca, uma lista detalhada de constelações visíveis no céu Nazca durante o período de tempo relevante, uma breve linha do tempo de descobertas arqueológicas significativas relacionadas à cultura Nazca, mais sugestões de leitura para crianças e adultos. Geoglifo, um grande design ou símbolo criado no solo. Constelação,
Um grupo de estrelas formando um padrão reconhecível. Arqueologia, o estudo da história e pré-história, através da escavação de sites e análise de artefatos. Astronomia, o estudo de objetos celestes, espaço e universo físico. Cultura Nazca, uma civilização pré-colombiana que floresceu no sul do Peru. Este livro se inspira em inúmeras fontes, incluindo Reinhard J. 2000. As linhas Nazca, uma nova perspectiva. Americano Antigo. Isbell, W. H. 1997. Palácios e Poder nos Antigos Andes. University of Texas Press. Vários trabalhos acadêmicos de periódicos como o Journal of Archaeological Science e a Latin America Antiquity. Uma variedade de livros infantis sobre civilizações antigas e astronomia.